mais um Pod Físio na área. Hoje aqui em vez de dois convidados, né? Estamos aqui com o Leonardo Subtil e Sara Subtil. O Leonardo é fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva, gente. Então, o foco dele aqui é esporte. Então vamos falar hoje de esporte, bastante debate sobre futebol, bastante as técnicas que ele usa. Vamos falar o que a Sara faz também para ajudar. E uma coisa vai agregando a outra e fica muito interessante o assunto. O assunto pré aqui foi bem diversificado, então vai ter assunto pra caramba aqui. Então se prepare, gente, que hoje tem bastante assunto. Seja bem-vindo, Leonardo, seja bem-vindo, Sara. Quem quiser se apresentar primeiro, primeiras damas, se apresenta aí, Sara. Bom, vamos lá, me chamo Sara, sou casada com o Léo, né? Nós trabalhamos juntos agora, temos nossa empresa. E ele vai estar aí contando um pouquinho, desenrolando um pouquinho aí da área do esporte, do futebol. E eu tô aqui junto por trás das câmeras. E aí, Léo, seja bem-vindo, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu currículo, que você começou, como você chegou aí, depois a gente vai decorrendo o assunto aí. Perfeito. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. E, bom, como já me apresentou, sou Leonardo Subtil, sou fisioterapeuta esportivo, atuo na área do futebol, mais precisamente, e atualmente eu tenho as especializações em ortopedia, em traumatologia, a gente também tem as certificações da CBF, certificações da FIBA dentro da fisioterapia do futebol, e a gente está buscando cada vez mais, né? Fiz recentemente também uma extensão em bioquímica pura, né? Em bioquímica, uma parte bem específica mesmo. A gente vai fazendo as outras certificações de força, certificações na parte também da preparação física, entendendo um pouco o contexto de como que a gente pode auxiliar, acelerar e ser mais eficiente no tratamento dos nossos atletas, né? E, bom, atualmente trabalho 100%, vamos falar assim, já no digital, né? Trabalho com os atletas de alta performance do futebol especificamente, com atletas profissionais, atuando na área de gestão de performance, então a gente faz o cuidado, eu falo que a gente disponibiliza, nosso papel é disponibilizar o atleta o máximo possível para o clube. Então ele está bem, ele está preparado, ele está capacitado, longe das lesões. Esse é o nosso principal alvo com os atletas profissionais, principalmente, né? Que tem essa pegada do clube profissional. E também a gente tem a nossa parte de uma mentoria em reabilitação esportiva, que tem o nome de Mentor Foot Physio, onde a Sara trabalha comigo dentro dessa empresa, que é a nossa parte ali de trabalho 100% no digital. É ali onde a gente tenta trazer para todos, independente de onde a pessoa esteja, a capacidade de ter uma boa reabilitação esportiva, a capacidade de ter um bom cuidado, a capacidade de ter segurança no retorno ao esporte dela. Então, a gente está evoluindo para novos passos, estruturando cada vez mais essa ideia e oferecer cada vez mais ideias para que os atletas e as pessoas do futebol tenham a oportunidade de ter todo esse cuidado da forma correta, de uma forma adequada. E a gente fala que a gente sustenta sonhos também, né? Porque quantos atletas pararam de jogar por conta de lesões mal tratadas, por conta de cuidados ruins, e a gente quer justamente que isso seja cada vez menos. Aquele papo de eu parei de jogar por causa do meu joelho, seja cada vez menor isso daí. Isso aí também tem a jogadinha no joelho, mas pro cara pode ser ruim também, né? E aí, Hugo Marrone, braço direito aqui, fala aí. Braço direito. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Fábio, boa tarde, Léo, boa tarde, Sara, né? Obrigado pela presença. A gente sabe que também vocês têm os afazeres de vocês, saíram de Leme, né? Para estar aqui presente, para bater esse papo, né? Obrigado aos nossos patrocinadores, Que Sabor, Faz Farma, Katori Sushi, Botica Artesanal. Obrigado a todos, né? Que tem contribuído cada vez mais, o nosso canal tem crescendo cada vez mais, né? Sempre me fala assim, você viu que o canal tá indo legal, tem aparecido cada vez mais, visualizações, tudo tem crescido bastante. Obrigado a todo mundo, né, que tem prestigiado, assistido mais nossos vídeos, né, curtido, isso daí ajuda a crescer bastante o canal, né? E agradecer também, né, Fá, o pessoal que tem, assim, acompanhado as redes sociais, né, nossas, tudo, também tem dado boas ideias, né, e também falar que depois a rede social do Léo e da Sara vai ficar, né, gravada aqui nesse vídeo, né. Não, então, você falou que tem um programa de reabilitação online. Como você chegou nisso? Sempre foi sua vontade? Você trabalhou já presencial? Conta um pouco da história. Como você conseguiu chegar nesse contexto online? Você aproveitou a pandemia? Não aproveitou? Perfeito. Eu acredito que a pandemia ela foi sim um grande divisor de águas e um potencializador para muita gente que sempre quis ir para o digital ou pensou de alguma forma digital.
E eu, desde que estava na faculdade, a minha ideia sempre foi trabalhar com futebol, seja em clube, seja com os atletas em particular, seja dessa forma. Sempre quis isso. E tive a oportunidade também de iniciar já no estágio com esses atletas. Então, ali confirmou a minha paixão. Eu falei, cara, é com essa galera que eu quero trabalhar. Só que quando eu me formei, já no meu primeiro ano de formato, caiu a pandemia, né? Eu me formei em 2020, então já caiu a pandemia ali. E eu falei, putz, já rodei. No primeiro ano, a gente já começa a conta para pagar, já começa as coisas. E já estava trabalhando numa clínica e tal. Falei, o que eu vou fazer? E na época ainda ficava aquele debate, fisioterapia pode, não pode e tal, não sei o que tem. E eu falei, a primeira semana foi que é loucura. Parecia aqueles filmes de acabou tudo, ficou só a cidade lá, né? Apocalipse, isso. A gente precisa dessa série de Apocalipse agora. Agora a gente viveu isso, né? Não, agora. Tá louco. Mas ali eu fiquei assim, pô, o que eu vou fazer? Né? Porque eu tava ali, pra mim a fisioterapia era aquilo ali. Só que eu sempre fui levando para um entendimento maior de exercício, de cuidar da rotina, controle de carga, já fui sempre levando para isso. Eu meio que, não vou dizer que eu fugia, mas não tinha tanta afinidade por terapia passiva, por exemplo, né? Terapia manual, aparelhos e tal, utilizava sim e é muito importante, porém eu sempre fui trazendo um pouco mais para o exercício, para a mecânica, para o estímulo, como que isso ia trazer. E aí na pandemia eu falei, bom, eu vou fazer. Foi ali que eu comecei a atender alguns pacientes que eu tinha de forma online por vídeo, né? Então, ainda morava com meus pais na época e tal, e eu no quarto lá atendia por vídeo, só que o que eu percebi? Só funcionava com pacientes que já eram ativos. Então, na época eu já atendia alguns atletas amadores e tal. Opa, tá funcionando. E a gente conseguia progredir no tratamento. Eu fiquei um mês e pouquinho fazendo isso. E os que eu não conseguia, eu elaborava uma cartilhazinha de exercício, passava pro cara com os vídeos de execução, e eu ia pedindo feedback e acompanhando, sabe? Um sistema meio que de consultoria, igual o personal trainer faz. Você fazendo exercício? Eu fazendo exercício. Então, eu falo assim, cara, eu ainda sou, né? Meio travadinha ainda e tal. Mas ali eu já conseguia, pelo menos, fazer algumas coisas. E funcionou, né? Rolou. E aí eu falei, beleza. Aí voltamos para a clínica. Voltei para o atendimento presencial. Mas aí o que acontecia? Alguns atletas que eu atendia já tinham ido viajar, já tinham ido para alguns clubes e tal. E os caras, pô, Léo, aconteceu isso. Tô sentindo isso aqui, o que a gente pode fazer? E aí eu começava a fazer esse tipo de assessoria, vamos dizer assim, concomitância. Você assessorava, mas sem intenção ainda. Sem intenção. Inclusive eu lembro que os primeiros que eu fiz online foram um atleta que estava na Lituânia e um que estava nos Estados Unidos. Os dois tinham ido, só que entrou a pandemia também, então eles não tinham nem treino. Não tinha treino. Aí eu ligava, fazia videochamada e eu passava o trabalho para eles, passava os treinamentos preventivos, porque eu falei, na hora que vai voltar, a gente não sabe como, nem se vai voltar, então a gente começava a trabalhar isso. E aí eu fui desenvolvendo e eu fui percebendo, falei, cara, dá para fazer isso com muita gente. Dá para fazer isso de uma forma geral, lógico, sempre com responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, mas dá, né, dá. E aí a gente começou a progredir. E nesse momento eu fui evoluindo durante a minha carreira, nos meus atendimentos, estudando e tal. Mesmo assim, ainda ia fugindo um pouco da parte da terapia passiva, mas eu fui percebendo que isso foi dando certo. E aí eu fazia um atendimento, por exemplo, com um atleta, com um paciente, e ele saía, e às vezes, como a gente fazia, né, o cara não continuava ali até chegar no padrão de segurança, né? Passava a dor, o cara, não quero ir embora. Não queria saber de teste de retorno, não queria saber de nada. E eu ficava meio com medo, porque eu falei, cara, tô no começo ainda, né? Preciso ter uns casos de assertivos, né? A gente nunca quer errar, mas no começo pior ainda. E aí eu começava a acompanhar os caras, depois mesmo que eles tinham feito as sessões, né? Eu acompanhava eles, passava os testes, passava as evoluções, algumas coisas, mesmo sem cobrar nada, né, por isso. E aí eu fui desenvolvendo essa projeção, e eu comecei a ir progredindo com isso daí, progredindo. Isso começou a virar um extra, né? Então começou a virar um extra para mim. Ganhava o que eu tinha na clínica do presencial e ia ganhando os extras ali dos atletas. Um indicava para o outro indicava para o outro. E eu fui seguindo assim, né? Aí a gente foi evoluindo, foi progredindo. Mudei de clínica também, né? E aí consumia mais tempo também que a gente tinha no presencial. E aí foi acontecendo os dois crescimentos em conjunto, né? Foi crescendo a clínica, os trabalhos que tinha na clínica presencial, e foi crescendo o digital. E aí isso foi tomando proporções, chegou um momento que eu vou ter que decidir, né?
E ali no digital é onde eu acessava o público que eu mais queria trabalhar, 100%, que era o público do futebol, Do esporte. que era o público do esporte, que era 100% ali, atletas profissionais. Eu falei, opa, é isso aqui. E aí foi onde eu fui caindo cada vez mais para isso, e a gente caiu para o digital também, entendemos o que o digital precisa, e que não é só fazer post, o digital precisa de muito mais coisas. Não é colocar o treino da FIFA lá? Não é colocar os 3 melhores exercícios, não é. Não é, gente. Aí, falei, pô, não dá. A gente vai precisar dedicar tempo, vai precisar dedicar esforço, vai precisar dedicar muita coisa para colocar isso. Né? Tudo complicado, né? E aí virou, né? A gente foi progredindo. Aí eu acabei me desligando da clínica onde eu estava para focar 100% nesse projeto. E aí a gente foi fazer uma viagem de férias ali, aproveitou para fazer uma viagem de férias. Quando a gente voltou, a gente falou, a gente vai voltar com a faca nos dentes, né? Vamos voltar, vamos para cima. Mas estão descansados, né? Estão descansados, né? Vamos voltar com a faca nos dentes. Cara, a gente chegou e até por eu estar fazendo isso há um tempo e já ter um processo, não demorou ali para o negócio começar a alavancar, né? Então a gente está oficialmente assim 100% nisso há uns 3 meses, né? Só, mas desde o primeiro mês a gente conseguiu projetar tudo isso, tanto que aí a Sara precisei que ela viesse trabalhar comigo para que ela cuidasse de outros assuntos, né? Você trabalha com o que antes, né? Antes, na verdade, eu me formei em estética, mas não atuo na área, eu trabalhei há alguns anos e depois eu fiz a especialização em acupuntura. Então, hoje ainda tem um dia da semana que eu trabalho com os pacientes oncológicos em Leme, né? E o resto na nossa empresa. Faço alguns auxiliares. O casal trabalha junto, cresce muito. Cresce junto. Briga junto também. Experiência própria. Aí você foi crescendo lá com a ajuda dela. Aí a gente conseguiu estruturando e aprendendo também. A gente ainda está. É sempre um constante aprendizado. Porque o online vai sempre. E além de mudando, é muita coisa nova, né? Então, tem várias coisas e, de fato, não dá para você cuidar de tudo. Por enquanto, a gente divide as maiores responsabilidades em nós. Também temos um designer na equipe que ajuda. Quando precisa, a gente terceiriza para outros profissionais. Porque é aquilo que a gente estava até conversando antes, né? Que além dessa parte do online, que é o atendimento, que é tudo isso, é o cuidado, né? Então, o que mais... Eu falo que assim, o que mais dá trabalho, o que mais gera esforço mental, o que mais gera energia, que gasta energia, é fora da tela, fora é você pensar em tudo. Então é você entender, por exemplo, no nosso trabalho de gestão de performance, onde a gente cuida do atleta profissional, são muitas variáveis. Então sono, a gente hoje trabalha com tecnologias, por exemplo, para poder controlar sono. Tem alguns atletas que têm smartwatches, né, tecnologias inteligentes que medem isso e dão para a gente feedback. A gente tem que analisar esse feedback. Temos atletas que a gente faz, por exemplo, investimento em aplicações, né, do celular que mede o sono e dá em quantificações isso pra gente. Então eu sei, por exemplo, o cara dormiu menos, dormiu mal, dormiu bem. E isso tudo eu preciso saber, porque o cara, ele não vai ter às vezes esse entendimento. Ele vai, tô me sentindo mal, mas por quê? Onde que tá o problema? E aí é o nosso trabalho identificar isso o mais rápido possível e neutralizar isso globalmente. Não é só aquela, por exemplo, lesão de posterior. Você pega o cara. Você ouviu falar, mudando de assunto, a gente vai falar depois disso aí, que você pede urina, cara dentária também? Isso. Eu não chego a pedir os exames, sim. Os exames a gente pede os exames, e inclusive, por isso que eu estou me aprofundando ainda mais em bioquímica, me aprofundando ainda mais nessas partes do entendimento, para que a gente saiba o quanto isso interfere em um todo. Porque às vezes a gente pensa numa lesão, é uma lesão. Na nossa formação a gente sabe, beleza, aí pode ser isso, falta de controle de carga e tal. Mas internamente, metabolicamente, tá ali a resposta do porquê o cara tá tendo esse problema. Cara, eu tenho experiência própria, né? Não acordando você de novo. Cara, uma vez o cara tava lesão de repetição, eu falei, velho, vai no dentista. O cara tá com um canal pra fazer, velho. Melhorou o canal, tratou, zerou, velho. Cara, incrível, né? E você vai pensar, se o cara tá com infecção urinária, o cara tá com uma coisinha, isso que ele faz é importante, cara, para o cara controlar. Mas isso mostra também a importância de outros profissionais também negligenciados. O cara hoje está em evidência, né? O cara vai lá, treina numa rede de academia, quer ficar forte, eu vi na dieta lá que eu tenho que comer frango, que não sei o quê. Você está se machucando. Por quê? Porque você não dorme.
Primeira coisa, não monitora isso. Cara, eu tenho colesterol alto. Cara, como que você trata o colesterol? Tipo, eu não como ovo. Cara, não é só ovo. Teu corpo vai produzir colesterol. Bastante. Entendeu? Ele se auto meio que sabota nisso. Isso aí dá dor muscular. E o cara não vai pra sei lá, um nutricionista, tudo, né? E você trabalha hoje com isso, Léo? Sim. A equipe, né? É você e a Sara, mas, por exemplo, chegou o Fabiano. O Fabiano é atleta profissional de um time profissional. Não vamos falar dos clubes. Mas ele é atleta profissional, tá lá na Arábia, né? Ganhando pra caralho. Nossa, pode cobrar. No Ali, né? E aí ele quer, por exemplo, ele tem dinheiro, te pagou e fala assim, cara, eu tô aqui, como que é? Não, licença, eu gosto do Alnassi, para chamar. Alnassi, né? Como que é, assim, explicar um pouco mais para... É assim, geralmente, principalmente no exterior, né? Principalmente no exterior, eu falo que o Brasil forma a grande maioria dos melhores preparadores físicos, fisioterapeutas. Eu falo isso também. Eu vejo isso porque a gente, trabalhando com os outros países, a gente percebe que há uma defasagem, às vezes culturalmente é diferente, né? Então a gente percebe que a forma como que a gente olha os atletas no Brasil é diferente. Então, por exemplo, às vezes o cara está num país onde ele não tem esse suporte geral. Então, às vezes, da equipe da staff, né, um faz isso, outro faz isso, de forma isolada, não integralizada. Tanto que hoje no Brasil, alguns clubes de futebol ainda trabalhavam nesse formato, só que hoje é muito comum você ver os heads, né, os cabeças. Então, head performance, head físio, head... Por quê? Existe alguém que consegue comandar todo o processo, que isso já acontecia no meio empresarial, né? E mantinha uma certa ordem, mantinha um certo padrão de trabalho. Então faz a ligação de todas essas áreas. O gestor de performance, ele tem um trabalho complementar a isso. Então ele tem um trabalho complementar ao do clube. Então se o clube está oferecendo ali, o clube já faz treino de força, já tem fisioterapia, já tem a nutrição, mas às vezes, e dependendo de onde for, não consegue individualizar isso. Por conta da demanda de atletas, por conta, às vezes, do custo, por conta de várias situações. Então, o atleta ele vai buscar isso fora. E aí, quando ele chega, por exemplo, para mim, e geralmente vem associado a algum problema que ele já teve. Então, estou tendo muitas lesões musculares recorrentes, não estou conseguindo jogar a temporada toda, eu tive uma cirurgia no joelho e depois dessa cirurgia eu nunca mais fui o mesmo. E aí você começa a analisar, você faz as análises, e lógico, a gente vai primeiro ali onde a gente tem um domínio maior, então na parte física, principalmente quando os caras vêm de lesão. Você vai analisar, o cara desde a cirurgia que ele fez há 2 anos atrás de menisco, ele não tem um nível de força adequado, está na defasagem de 40%, 50%. Uma coisa que pra gente fala assim, nossa, mas é tão simples, né? Mas às vezes o cara não teve, e aí ele fica postergando. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Um cara com potencial, um cara bom, fera, mas que às vezes está com uma carreira picotada ou está com a carreira travada porque faltou-lhe algum cuidado, às vezes da parte dele, às vezes de parte de outras pessoas, enfim. E então a gente começa a absorver isso. Então primeiro eu falo que a gente conversa com o atleta, entende qual que é o ponto dele, e fala, o que te incomoda agora? Cara, eu tenho uma lesão muscular toda vez, pelo menos 3 vezes na temporada eu tenho uma lesão muscular no posterior de coxa. Então vamos analisar primeiro o que traz essa lesão, aí a gente começa a fazer as análises. E daí dessa primeira análise a gente vai abrindo. Então vai abrindo para sono, vai abrindo para nutrição, vai abrindo para suplementação. E aí, lógico, precisamos de um entendimento, por exemplo, psicológico. Aí eu vou puxar para o psicólogo e aí o cara, vamos conversar com o psicólogo. Hoje no futebol tem muito mental coach, né, que trabalha também. E aí a gente começa a trabalhar de forma integralizada. Aí entra geralmente o gestor de performance, fica no head, fica no centro disso, e vai começando internalizando. E aí a gente faz uma comunicação direta. Então, por exemplo, eu converso com o médico conversa comigo, eu converso com o atleta conversa com o médico, a gente chama o nutricionista, e aí a gente consegue conciliar todo mundo com o mesmo objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O maior ativo do clube estar disponível, que é o atleta. E aí a gente vai buscando ele estar disponível. Como que a gente faz isso? Tornando ele cada vez mais saudável. E aí, a gente, para tornar ele mais saudável, a gente vai ter que analisar uma pancada de coisa e progredindo durante o trabalho. Por isso que o trabalho ele é longo, né? Então não é uma coisa que vai fazer um mês. Eu perguntei para você, o cara não paga a lesão, ele paga o tratamento dele. No caso da gestão de performance, ele tem um acompanhamento. Então aí ele vai fazer um acompanhamento pelo tempo que ele quiser. Se tiver recaído, ele tá lá, você tá lá. Exatamente. Então, o cara tá lá no meio da temporada, sofreu uma lesão muscular.
Bem, o que aconteceu? A gente está aqui para ajudar, entendeu? E a gente soma trabalhos com a físio, soma trabalhos com o médico, soma trabalhos com todo mundo do clube, para que a gente consiga auxiliar esse cara. Né? Às vezes o atleta ele prefere vir e tratar, por exemplo, uma lesão que tem um tratamento mais longo, vir tratar na cidade dele, porque aí tá perto da família e tal, e aí a gente às vezes consegue conciliar isso e faz presencialmente um tratamento. Então a gente está ali para justamente organizar e cuidar dele, o que está acontecendo. E aí a gente começa a ver tudo, cara. Começa a ver tudo. A atleta, por exemplo, tem filho pequeno. Aí só aconteceu, o cara tem que dormir 8 horas por noite, mano. Imagina, que jeito que ela fala, não consigo. Tem 2 catatalzinhos ali que não dá. Ó, beleza, então que estratégia a gente pode fazer? Porque esse cara, por exemplo, aí começa a puxar. Esse cara vai ter um estresse oxidativo maior, esse cara vai ter um problema maior de levantar, de recuperação. E aí você começa a bolar estratégia. E aí é onde você gasta massa. Porque daí você fica pensando ali em estratégia daqui, dali, e cada semana muda. E você falou legal, você falou que tem. E como que é a aceitação dos clubes, Léo, em relação ao seu trabalho? Eu sei que clube grande, talvez você não tenha medo daquela. Olha, eu sou físico, o Léo vai foder minha vida aqui. Clube grande eu acho que não tem tanto isso que eu conheço. Acho que o Felipe Abdala é da consultoria de São Paulo, né? Ele tá no São Paulo. Ele tá no São Paulo, da consultoria cada 15 dias ele chega para São Paulo da consultoria. Mesmo o São Paulo pegou, sei lá. São Paulo tem. O Abdala lá de Salvador, do Mato Grosso do Sul, né? Trabalha com o Porto Mortinho. E ele dá consultoria lá em São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, lá no CT. Faz um checklist de lesão lá, e dá uma aula, alguma coisa, lá deixa os caras atualizados. Até porque eu não sei se o Sassaki tá lá muito presente, mas tá na CBF. Agora eu acho que no São Paulo tá o Felipe Marques, que é o Sassaki tá na CBF agora, então ficou complicado. E você tem essa aceitação, porque no clube grande talvez não teria problema, porque os caras não têm medo de perder. Agora eu tô lá, o cara joga no. Vai, o exemplo do Matheus, joga no Aparecidense, e aí? O que acontece principalmente é que assim. Polêmica, né? O trabalho. Tô aqui pra isso. Quando o trabalho não é conhecido, a gente sempre tem medo. Então, por exemplo, né, aquela Emílio da Caverna, tem uma caverna escura, você vai se meter a besta de entrar, a não ser que você tá num filme de terror, né? Você fala, não, o que você tá fazendo aí? Não, então assim, quando você não sabe o que vai acontecer, você fica com medo. Medo do atleta tá fazendo algo a mais, porque às vezes o que o cara pensa, não, ele vai treinar mais. Então vai treinar mais ou machucar. Vai fazer, então às vezes a staff não pode entender o que você faz, e aí parte de você ter uma comunicação para falar, o que eu faço é isso, eu quero trazer isso, eu quero trabalhar com vocês, junto com o atleta. O meu trabalho vai facilitar os seus, porque eu estou aqui justamente para que eu consiga individualizar algumas coisas com esse atleta, que pela demanda toda que vocês têm, fica mais difícil, e eu quero somar a isso. Então, vai depender muito da cultura, vai depender muito de quem está no clube, né? Então a gente tem, por exemplo, fora do Brasil, no exterior, às vezes é um pouco mais fácil, porque falta um pouco, às vezes, o profissional que faz esse olhar. Você vai em Portugal, é massagista, a Alemanha também, o físio é técnico na Alemanha, né? Não é fisioterapeuta, ele é técnico, então, em alguns países de fora, assim. Mas no Brasil, você vê a nossa profissão, já é meio fechada, né? O pessoal tem aquele receio das coisas, né? Então, quem trouxe também com o fisioterapeuta, que é grande amigo meu também, Eduardo Bastos da Ponte, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente troca paciente, né? Sim. Aí troca, ele falou, nossa, meu Fabiano, você pode ir lá, velho, você não vai vir aqui não. É um cara ético, sabe? Então. Tem que ter isso, cara. Tem que ter ética, comunicação e respeito. Esses são os 3 princípios, as 3 bases principais. Então, se você trabalha com isso, tanto para com o atleta, tanto para com o clube do atleta, você consegue as portas abertas. Então, assim, óbvio que você pode ter tudo isso. Se o cara não quiser saber, ele não vai querer saber. Não vai querer saber. Aí se torna um trabalho um pouco mais difícil, porque você já tem que andar nas entrelinhas. Eu falo que a gente trabalha sempre nas janelas de oportunidade. Principalmente quando a gente vai falar de estímulo de prevenção, estímulo de força, estímulo de qualquer tipo que vai gerar mais carga para o atleta. A gente trabalha em janela de oportunidade. Então, às vezes, o cara vai jogar quarta, sábado, talvez você não tenha nenhuma janela de oportunidade. Então, isso a gente faz tudo, né? A gente controla a carga também do atleta. Então, o atleta tem clube que faz esse controle de carga, principalmente agudo crônica, lá. Tem clube que não faz, tem clube que tem GPF, tem clube que não tem. Então, tudo isso, o que a gente faz? Beleza, independente se os caras têm ou não, a gente vai ter.
Então aí é onde eu pego isso pro cara. Então eu tenho aqui, se eu puxar, eu sei a carga dos meus atletas, eu sei o sono dos meus atletas, eu sei a alimentação que eles estão fazendo, e o feedback, a suplementação às vezes que eles usam. Então eu trago isso para mim, que ele também faz com o clube, mas qualquer alteração que seja necessária, né, que a gente dê uma carga maior, tem que ser dentro dessa janela de oportunidade e sempre entender, por exemplo, o que vai acontecer nos dias depois. Porque o que eu não posso fazer é fazer qualquer coisa que interfira no treino do dia seguinte. Então isso gera uma responsabilidade muito grande, né? E gera também um laço de analisar quando que é o melhor momento. Porque às vezes a melhor coisa para você fazer naquele dia com o cara, mesmo que seja a folga dele, é deixar ele descansar, é deixar ele ficar com a família dele, é deixar ele curtir. Você mede lá o cara no questionário de bem-estar, tá com estresse lá no talo, o time tá de repente numa situação ruim, então não sei o que tem um dia de folga. Vamos treinar? Não treinar. Fala, o que você precisa? Vamos tem que diminuir um pouquinho esse estresse oxidativo, vamos fazer uma leitezinha então de 20 minutos, ou vai pra piscina com a família, dá uma nadadinha e tal, curte as crianças e tal, no outro dia o estresse do cara tá embaixo. Estresse baixo, diminui os níveis hormonais que prejudicam, que levam a lesão, que levam a tudo isso. Então você começa a sair daquele mecanismo de é isso, aquilo, e você começa a olhar para um planejamento, né? E aí você vai oferecendo resultado, vai oferecendo disponibilidade. O cara fala, chega um momento que demorei às vezes para cuidar de mim, né? Tem atletas mais novos que já fazem esse trabalho, tem atletas mais velhos que começam agora a fazer esse trabalho, e o cara vai alcançando maior longevidade, né? Se a gente for pensar os atletas que têm maior longevidade, se cuidaram ou não se cuidaram? Zé Roberto, Cristiano Ronaldo, pega esses caras, todos os caras que são referências porque se cuidaram. São atletas. Até o Marcelo tá jogando na FIFA ainda. Sim. Né? Tá com 37, 38? Marcelo tá por aí. Tá jogando lateral. São atletas. Sim, ele é atleta, né? Conviveu com o jogador e atleta, né? E essa chavinha tem que virar. Se essa chavinha não virar, o cara não faz. Porque a gente percebe isso. Então, às vezes, o cara tem uma indicação ou alguma coisa assim, você fala, beleza. Mas, a gente vai precisar disso. Vou precisar que você jogou o cara que não queria preguiçosão, não queria fazer. A gente já teve algumas situações assim. Que atrapalha o seu trabalho. Que a gente fala assim, às vezes a gente nem começa o trabalho, entendeu? A gente nem faz o trabalho. Porque como eu sempre faço essa consulta, esse entendimento antes, eu já falo ali pro cara o que ele vai precisar fazer, né? Que a gente vai precisar cuidar. Porque às vezes o cara não cuida de nada, então é muita coisa. Então a gente tem que começar com essa introdução também aos poucos, né? Entender isso. Mas às vezes o atleta fica meio, vou ter que fazer tudo isso, vou ter que, né? Às vezes o fazer, né? Mandar métricas e tal. Aí o cara não quer, aí, não compensa. Porque o que vai acontecer? Vai ser um desgaste para ele, porque se ele tá né, tranquilo com aquela forma, vai ser um desgaste para mim, porque daí eu vou tentar e falar para ele, cara, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa dormir melhor, você precisa não sei o que tem. Claro, vai me achar um chato. Quem que quer alguém ficar na sua orelha o tempo todo falando o que você tem que fazer? Sabe que eu digo isso? Porque assim, eu vejo muito jogador, né? Eu trabalhei em clube já, agora ele falou que pega a oportunidade de janelas. E a janela geralmente você quer o dia seguinte do cara, porque o cara tá lá de folga e tal. Aí chega lá o Léo, hoje na folga você vai acordar 8 e vamos fazer tal coisa. Imagina, né? O cara tem uns caras que. Você tem que ter esse feeling, esse entendimento. Aí o cara muda de país. Chegou no país, tá lá no Kuwait, não sabe nem falar a língua, tem só ele de brasileiro. Puta vida, o fuso horário não permite o cara conversar direito com a família. Que jeito, entendeu? Então aí você tem que, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser analisado. Tem uma ideia que é, antes de ser atleta, o cara é um ser humano. Ele tem sonhos, ele tem família, ele tem objetivos, compromissos. Depois ele se torna um atleta. E depois ele vai conseguir expandir tudo isso daí. Então hoje a gente vê os atletas cada vez, esses que estão nessa mentalidade, cada vez mais focados nisso, nessa melhoria. Eu vi um podcast que o Danilo da Juventus participou, e o Danilo é um cara super inteligente, né? E aí os caras perguntavam, hoje o jogador não vive sem essa 1h30, 1 horinha antes do treino? Danilo, cara, eu preciso de duas. Eu faço isso, faço aquilo e tal coisa. Mesmo numa equipe gigantesca, mesmo num trabalho muito bem feito, o cara precisa disso, entendeu? E hoje a gente vê isso mais comum. Pegar os atletas da seleção brasileira, outros atletas, os caras têm alguém que acompanha, alguém que cuida, alguém que olha para eles integralmente e consegue ajudar, e consegue ajustar para que ele fique disponível. E hoje o que você faz, Léo, não tem quase ninguém que faz isso no Brasil.
Você conhece mais alguém que faça isso? Essa gestão de performance com esse olhar integrativo, hoje já vem um pouco maior, já vem se difundindo um pouco maior. Alguns atletas já têm esse trabalho há muito tempo, né? Eu conheço profissionais, geralmente no Brasil não, porque eles vão para fora, né? Vão para Europa. Eu digo isso porque o Baby falou pra gente mais ou menos aquele cara que é de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Esqueci o nome. O cara indicou um cara pra gente acompanhar o serviço dele, ele foi o pega de novo o nome dele. É um cara que tem um serviço bem parecido com o seu, só que o dele é mais presencial. Né? Porque ele é presencial, né? Na verdade, ele meio que forma o cara nas férias e pau. Pra virar atleta de NBA, entendeu? Tipo, você quer ser NBA, só que aí o diferencial talvez, né? Não diria diferencial, a facilidade também é a questão do presencial, tá lá e outra. É o que você falou, você está começando explorando uma coisa inexplorada, entendeu? Outra coisa seria se você fosse, tipo, sei lá, o Paulo Musso. Você falou, que a gente tá falando, beleza. O Paulo Musso falou, o cara tá chancelado. Independente se falou ou não pagou, mas tá lá. Você falou, tem que fazer isso. Não fez, meu amigo. Falei pra você fazer, você não aceitou, entendeu? O presencial, lógico, você estar presencial te facilita em muitas coisas que, por exemplo, cara, você tá cara com uma pessoa, você consegue usar a terapia passiva, você consegue usar a mão, você consegue ter o feeling. Você às vezes vê na cara da pessoa que, pô, hoje o treino tinha que ser, o trabalho tinha que ser um pouquinho menor, que eu tenho que aproveitar com minha filha alguma coisa e tal. Então, assim, presencial você tem essa oportunidade, mas isso também é uma oportunidade que não são todos os atletas que conseguem ter, porque, por exemplo, você vai levar, beleza, o Léo vai pra Europa. Bom, eu vou, minha esposa vai junto, eu tenho meus filhos, tem isso aqui, tem as coisas lá e tal. E aí? Entendeu? Então, tudo isso gera um custo também maior para que seja trabalhado. Vai montar os parceiros do Léo igual o Neymar. É uma mudança, né? O cara, literalmente, você vai estar a serviço dele. E aí é uma coisa fica mais diferente. Restrito, né? Foca naquilo. Tá com o cara, todo dia você fica ali para você poder trabalhar e oferecer. Então, esse tipo de trabalho já tem vários profissionais brasileiros exercendo. E tem vários profissionais excelentes fazendo esse trabalho. Porém, no Brasil mesmo, nos clubes brasileiros, ainda está se criando essa cultura, ainda está se criando essa abertura. Talvez pelo calendário brasileiro oferecer menos janelas de oportunidades, né, pelos jogos e campeonatos diretos, então acaba tendo que esse trabalho ele fica um pouco mais restrito em cuidados de geral, cuidados extras, né? Mas eu acredito que é uma área que vai crescer cada vez mais, né? Porque os atletas estão cada vez mais olhando para isso e a galera hoje está sabendo, né? Está sabendo que não é só você ser bom de bola, não é só você acertar um chute lá, você tem que ser um atleta, isso vai servir. Porque o cara pode ser até pior tecnicamente que você, mas se ele está preparado, se ele está disponível, ele vai entrar, ele vai jogar. Vai ganhar no físico, né? Sim. Vai ganhar no físico. E assim, a gente vê assim, você falou, a gente busca a janela, a gente busca a estrutura do cara se preparar lá fora e tal. Aí foi o Hugo lá pra Manaus, você falou, pô, ele tem que fazer um teste de força, alguma coisa. Você tem como ser no clube lá fazer um isocinético? Ele vai lá, pô, não tem isocinético. Tem o Hand Health? Não tem o Hand Health. E aí, como você mistura? Assim, quando a gente está trabalhando com um público profissional, né, geralmente é mais fácil de você encontrar essa disponibilidade desses testes mais fortes, né? Ou o cara também consegue pagar uma clínica, alguma coisa assim. Então, geralmente é mais fácil de você ter esses testes fortes. E aí, às vezes, você consegue uma comunicação com a própria staff e a staff também já faz isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de atletas que não são profissionais, ou estão numa base, ou estão numa escolinha, ou estão num país jogando a segunda, terceira, quarta, quinta, ou não tem. Eu sempre falo que assim, inclusive uma frase do Cortella, se eu me recordo certinho, faça o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha chance de fazer melhor ainda. Então eu falo, cara, não tenho dinamômetro, não tenho real, o que eu posso usar para pelo menos quantificar esse nível de força? Não é o melhor? Não é. Mas eu posso usar o TED-RM? Posso. Então vamos fazer o TED-RM. Na academia. Vai na academia, que já é mais fácil o cara achar. Vai na academia. Não tem nem academia. Tá, beleza. Posterior de coxa, o que a gente tem? A gente tem o Single Leg Bridge Test para poder fazer, que é um bom teste.
Vai fazer isso? Ah, a gente não tem. Não, o cara só. Aí não tem como, né? Porque não tem nada, por Eu exemplo. moro embaixo da arquibancada. Pô, então. Cara, tem uma história, não sei se você vai lembrar de um atleta, de um atleta, quando eu tava antes de eu cair 100% nisso, né? E a ideia foi sempre oportunizar os atletas, né? E tinha um cara, eu não lembro se era Amazonas ou se era inclusive Manaus, tinha um menino que ele entrou em contato comigo, a gente fez a consulta, ele tinha uma lesão posterior de coxa. E aí eu entendi aquilo pra ele, cara, eu tenho um teste daqui 1 mês e tal, e é a minha oportunidade. Eu sei que o teste para ele fazer era 80 km da cidade dele, o teste. Falei, cara, imagina esse cara chega lá, 80 km, no primeiro pique, rebenta a perna dele, acabou, o menino, e ele já tinha tido 2, era uma recorrência de lesão de discos. Tem uma responsabilidade grande aí. E ele não tinha, a fisioterapia mais próxima que ele tinha era 30 km da cidade dele. Um sonho de jogar futebol, né? Isso. E cara, a gente pensa que não, mas aquela história do cara tem que pegar um barco para poder ir, atravessar, isso existe, cara. Quando você sai e expande, por exemplo, no digital, que o celular, a internet, a maioria tem, né? Então quando você sai, você vê que isso existe. E aí eu passei o trabalho para ele. Pô, não tem academia. Não tem nada. Passei o trabalho pra ele, tá bom. Então você vai na borracharia. Aí eu falei assim, bom, beleza, a lesão de posterior, aí onde vem a gente montar a estratégia. Bom, beleza, eu vou começar com uma estratégia de isométricos, vou ganhar essa flexibilidade, vou partir para um processo excêntrico, um ganho de força, faço uma vacinagem de sprint. Beleza, tenho 4 semanas pra gente trabalhar isso. Sem aparelho. Dá pra fazer. Isometria dá pra fazer. Eu quero estímulo, eu não quero exercício. Então, quando você pensa em estímulo não em exercício, exato. Você quer entender o que aquele mecanismo vai gerar dentro do tecido daquele cara. Você fala, como que eu posso estimular isso? E aí onde a gente entrou com a ideia. Eu passei o protocolo de tratamento com ele, fui acompanhando, fui evoluindo, né? Então, a gente faz uma primeira bateria ali, passa para fazer 2, passa para fazer 3, a gente vai fazendo 2 acompanhamento. E ele mandava os vídeos para mim de execução. E cara, na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, esse não é que quer. Esse não é que quer. A casa dele não tinha nada de fogo, os negócios meio... A gente vê que é uma pessoa que tem uma condição um pouco menor, né? E aí não tinha banco as coisas na casa dele, então ele colocava uma cadeira de plástico, aquelas cadeironas de plástico, não para fazer, por exemplo, a ponte lateral de quadril. Ele tinha um espaço mínimo no quarto que ele conseguia lá para fazer, colocava, tinha um exercício que eu fazia, que eu passava para ele, para a gente trabalhar a excentricidade, que o calcanhar fica numa parte elevada e ele tem que ir alongando e voltando. Ele colocava na mesinha da TV da mãe dele e ele me mandava. E acho que eu não lembro se eu te mostrei esses vídeos. Eu acho que ele usava até as garrafas PET. Garrafa PET e tal. E, cara, isso dá pra todo mundo fazer. Se é isso que a gente quer fazer, a gente quer levar isso. E a gente conseguiu fazer o processo, ele reabilitou, fez os testes que a gente tinha de RTP, era sprint e o single leg bridge, né, o que a gente tinha para poder trabalhar, lógico, flexibilidade e tudo mais. Tá, está pronto. Aí ele foi pro teste, passou no teste, depois eu acabei perdendo contato, não sei mais o que aconteceu, mas é uma história que eu não esqueço, cara, porque como eu falei, a minha ideia sempre foi oportunizar os atletas a terem uma boa recuperação. Esse provavelmente seria um caso de um atleta que desistiu de futebol, por conta de uma lesão, que era totalmente recuperável. Depois foi menos um. E a gente teve participação nisso, a gente teve trabalho em cima disso. Então, a partir desse caso, eu falei, cara, isso aqui precisa ser mais ampliado, mais pessoas precisam ter essa disponibilidade. E aí a gente foi onde a gente começou. Deu um start pra você. Deu um start porque eu falei, cara, o que eu queria era isso, era pegar pessoas que poderiam ter seus sonhos ali, vamos falar, ceifados por uma lesão e tal, e o cara falou, não é isso que vai te tirar. A gente sabe que o futebol é 1 em 1 milhão, mas essa lesão não vai tirar. E aí a gente começou a abrir, a expandir. E aí foi onde a gente já tem mais de 60 atletas tratados, já tínhamos mais de 18 países diferentes. Segue a de live logo. Aí o negócio tá... E teve que estudar demais, né, Léo? Porque assim, teve que fazer um levantamento das principais lesões de futebol, protocolar, né? Cada lesão. Posterior de coxa, tá bom. Hoje você tem salva, você tem salva esse exercício. Então, é isso que eu ia falar agora, a cara dela. Então, eu falei pra ela assim, a gente precisa gravar os exercícios de novo, né? Vai chegar uma etapa que você tá
preciso gravar alguns exercícios de novo, exercícios novos, porque sempre, às vezes, eu crio a partir da demanda. Então, o cara não tem nada na casa dele, eu preciso dar aquele estímulo. Eu vou criar um exercício que gere esse estímulo, né? E, óbvio, a gente tem os exercícios pautados na literatura, e aí, quando a gente consegue usar, a gente usa, mas não é sempre. Aí entra de novo a história, vamos fazer o melhor que a gente pode, que a gente tem. E aí eu falei pra Zara, ou então, tá vendo os exercícios aqui dos protocolos que eu já fiz? Faz um favorzinho pra mim. 3 anos. Entendi. Faz Faz 3 um anos que favorzinho ele pra faz mim. protocolo. Então, assim, é 1 milhão de protocolos que eu levo. Eu já sei quantos exercícios a gente já tem. Você fala lesão de posterior, lesão de posterior domiciliar. E a gente vai dividir isso daí. Entendeu? Sabe o que o Léo deve ser? Tipo, você olha no computador dele, deve ter um monte de protocolo, assim, e às vezes ele passou o mesmo protocolo para você e para mim, só que de jeito diferente, assim, além de ser individualizado, mas em data diferente, com filmagem diferente, porque ele fez para você. Aqui do Fábio, não sei, vou fazer de novo, filmou de novo, faz o novo, entendeu? Não, diversos muito material, né? Por isso que é uma das coisas que a gente está estruturando agora, né? Porque como a gente está agora de cabeça nesse projeto, mas não, a gente tem que estruturar isso porque, em tese, algumas bases elas não modificam. Em tese, algumas bases não modificam, porque a gente usa guidelines, a gente usa aquela literatura atrás, a gente usa a nossa prática, a nossa expertise. Então você vai criando ao longo do tempo algumas bases robustas, né, que você vai utilizar. Mas como você falou, na individualidade, você vai poder mudar uma coisa ou outra. Então o que a gente fazia? Nesse mudar uma coisa ou outra, acabava saindo um protocolo fase 1 para posterior de coxa, 7 tipos diferentes. E aí, naturalmente, a gente, peraí, a gente tem que ter os exercícios pelo menos gravados para que facilite todo o nosso processo de colocar isso. Porque também, senão, é um trabalho que para a gente conseguir escalonar e alcançar mais atletas, precisa ser uma coisa que a gente tenha disponibilidade de fazer isso. Né? Então, enquanto for trabalhoso, gerar muito tempo para a gente fazer isso, fica difícil escalonar. Então, a gente não consegue acessar muitos atletas. Cara, uma sugestão minha até para você, não sei se vai ser útil, você pegar uma pessoa, um atleta qualquer aí que você mora lá em Leme, alguma coisa, e fazer um uniforme seu, cara, colocar o cara uniformizado, com o seu método, com a sua metodologia na camisa, e você fazer vários vídeos dessa pessoa. Talvez aí não fica um negócio, não sei se vai fazer isso, tá? Um negócio padronizado, né, cara? Eu acho que assim como lógico que vai ter alguns que vai oscilar, porque ele falou, tem coisas que nem o cara tem alcance de academia, o cara não tem alcance, mas muito mais da base de guidelines, você consegue fazer isso aí, né? Porque um negócio bem, como você está organizando agora, seria um negócio legal. A cor do seu, o uniforme do cara, que é a cor da sua história, a cor do seu site, né? Eu acho que isso aí é um negócio legal. Cara, que marketing agora, hein? Fez, hein? Agora. É gente que tem que fazer a coisa pagar a consultoria. Mas é interessante essa área, né, Léo? Porque eu, por exemplo, existe um certo preconceito, e eu mesmo tinha esse preconceito. Como eu te conheço, eu sei que você não vai fazer bobagem, mas existe um preconceito, e eu tenho ainda um pouco disso, dessa questão do hands-on. Tipo, como que, sei lá, você chega para um médico e fala, cara, ele tem uma lesão grau 3. Como grau 3? O cara não tá com a mão do paciente aqui, cara. O que ele tá falando, entendeu? Então, assim, eu tenho ainda um pouco disso, né? Eu te conheço, então assim, eu sei que você não vai agir de má fé, mas como que você lida um pouco com isso? Porque é uma coisa nova, né? Por isso que eu até estava falando antes para vocês, por isso que a avaliação, ela sempre acontece de forma ao vivo direto. Entendi. Então eu não pego esse negócio e falo assim, não, vamos colocar lá, abrir um carrinho de vendas na Hotmart e vamos deixar todo mundo vir, porque o que acontece, cara? Às vezes, e sempre, todo dia tem gente no direct falando tal, às vezes o cara manda assim pra mim, o vídeo dele fazendo aquela contração de quadríceps, o joelho aqui, ó. Sim. Então, doutor, dá pra começar a jogar? Você acha que precisa de cirurgia e tal? Aí eu imagino, pô, se eu abro o carrinho e um cara desse compra, eu vou ter que fazer o quê pra ele? Eu não vou colocar uma cirurgia digital pra ele. Sim. Porque ele, provavelmente, no caso que ele precisaria. Então, isso a gente não consegue fazer. Então, a gente primeiro passa por uma triagem. A partir dessa triagem, a gente examina, a gente avalia, de novo, o melhor que a gente puder. Então, se o cara, às vezes, consegue... Às vezes, o cara mesmo vem com uma avaliação de um ortopedista, de um fisioterapeuta, né, que ele teve. E aí fala, beleza. Aí, por exemplo, exame de imagem. Exame de imagem, a gente sabe que o exame de imagem não é
a única coisa que vai definir a sua lesão, mas nesse caso o exame de imagem ele tem uma importância, um grau de importância maior, porque daí ele já vai me trazer um nível maior. E a gente foi se aperfeiçoando muito na anamnese, muito na clínica. E no futebol, a gente começa a perceber que a maioria das lesões tem fatores de risco parecidos e tem clínicas parecidas. Então, eu fui me especializando, vamos dizer assim, em conseguir na anamnese tirar o máximo que eu puder da história clínica do cara, e a partir dali, alguns testes o cara consegue fazer também, né? Então, desequilíbrios musculares, o cara me manda. Eu trabalho muito com foto e vídeo, né, para poder jogar, por exemplo, no aplicativo e ver níveis de mobilidade, flexibilidade, níveis de qualidade do movimento. Então, isso eu quantifico e qualifico a avaliação. Quando eu faço isso, eu crio aqui, ó. Aí eu crio essa tela, eu sei desequilíbrios musculares, eu sei desequilíbrios de flexibilidade, mobilidade, eu sei qualidade do movimento como está ruim, eu sei a clínica do cara. E é o que a gente precisa. Aí a gente alinha tudo isso. Aí tem um exame de imagem, às vezes tem uma avaliação presencial que ele fez. A partir dali, eu vou pegar todas essas informações e aí eu crio. E aí eu começo. Beleza, a gente vai começar com isso. E aí, lógico que esse planejamento ele é completo, né? A gente começa com isso e eu vou acompanhando esse atleta. Então, toda vez que ele faz, por exemplo, o trabalho de reabilitação, ele obrigatoriamente tem que me enviar dor ao início, dor ao final, PSE, né? Percepção subjetiva de esforço, percepção subjetiva de recuperação. Porque às vezes o cara fica com dor, aí vai ver lá, toda vez que o cara vai fazer o tratamento, ele está, sei lá, percepção de recuperação 3, 2. Você está fazendo quando? Como? Rotina do cara. Tem que parar de jogar? Não tem que parar de jogar? Qual que é a sua rotina? Joga 4 vezes por semana. Uma hora. Falei, não, a gente vai ter que reduzir isso. Então eu organizo rotina, eu crio a metodologia. Hoje, a gente até por essa base de entendendo um pouco mais metabolicamente, a gente pode entrar com alguma parte, por exemplo, de uma suplementação natural, uma indicação de suplementação natural. Uma condição inflamatória, por exemplo, a gente pode entrar com uma curcumina, a gente pode entrar com uma oxidação, uma vitamina C, de repente, para esse atleta, que são coisas, suplementações naturais, mas que são bases do metabolismo, bases da bioquímica. Acessíveis também, né? É acessível. Esse cara também é Manaus, ele pega cúrcuma lá. É isso aí. Pega lá no quintal da avó, pega lá no churrasco. Isso tem muito, cara. Cada de nossas histórias, as histórias que os caras contam. Que eu já atendi cara que não foi mais 18 países diferentes, né? Cara, tem uma história mais engraçada que você acha? Pode falar, não sei falar. Mais engraçada. Cara, tem um caso. E um atleta tava lá na África, tava não, né? Ele estava lá na África, né? E lá não tinha nada. Nada. Os caras podem treinar com ele, não, né? E os treinos desse cara eram treinos no terra batida, né? E ele já tinha um quadro de pubalgia anterior, fora o clima terrível, mas sabe que é nada. E cara, o que a gente vai fazer, né? Beleza. Conseguimos identificar vários fatores e tal. Só que ele continuava treinando na terra. Cara, ele não vai matar. E eu tinha uma fraqueza de glúteo que ele precisaria de muito mais esse glúteo atuando como estabilizador de quadril para poder suportar os impactos. Né? E aí, para não forçar o doutor lá. Exato. E aí eu falei, cara, sinceramente, enquanto você estiver jogando na terra, esse tipo de superfície vai te prejudicar. E aí começa, o cara falar, não vou mais jogar na terra. E simplesmente não jogou mais na terra. Ele já tinha também uma certa regalia, vamos dizer assim, e ele só treinava no campo sintético, só treinava no campo. E aí a gente começou a conseguir recuperar esse cara, ele foi progredindo, foi evoluindo, mas era muito engraçado, porque eles faziam chamar de vídeo com ele, tinha as galinhas andando assim por trás, O sonho do cara jogar futebol, sai daqui e vai pra África, velho. Aí você fala, que liga tem na África? Aí você pega a Liga Sul-Africana. Pô, mas vai gerar o quê, cara? É um sonho, os caras vão com... E essas histórias são muito legais, porque a gente acaba compartilhando das histórias dos atletas, dos sonhos dos atletas. Então... Você faz parte, não? Um pouquinho vai ser mais. Não, faz parte, cara. Tem uns caras, por exemplo, que... O mais gostoso é porque, ainda bem, né, com todo o trabalho da edição, a gente geralmente tem histórias boas de superação e tal pra contar. Mas teve um dos casos que também deu um boom na nossa mente, né? Foi o caso de um atleta que no Brasil queria receber a oportunidade de jogar na Europa. Jogar, acho que era Suécia. Melhorou um pouquinho. Foi o que você postou? Foi um que eu fiz um conteúdo desses tempos. E ele foi jogar na Suécia. Né?
lesão de posterior 3 semanas antes de ir pra Suécia. Nossa. Moleque. Nossa, ficou maluco. Ficou maluco. Perdi uma oportunidade. E aí a gente fez um trabalho com ele e tal, conseguimos projetar. Chegou lá, jogou, tava bem. E cara, e aí você começa a ganhar essas situações. O cara às vezes tá faltando 2 semanas pra começar a temporada. Cara, acho que eu quebrei o pé. Ela sabe. Porque como é fuso horário diferente, às vezes o cara me manda uma mensagem, é 10 horas da noite, é 11 horas da noite, Eu sei 3 horas da manhã. no suporte do contato, que é comigo. E aí eu pego o celular, eu vejo. Nossa, e aí quebrou o pé. Aí eles mandam vídeo e tal. E aí eu aperto play no vídeo, aí eu. Olha isso! E aí o cara manda texto, tipo, um texto enorme, e tipo, eu preciso jogar, não posso parar de jogar, e ele dá a vida pra jogar, às vezes, né? O sonho dele, né? É isso que a gente fala, a gente transforma lesões em sonhos, porque o cara não tem uma opção ele parar de jogar por conta de uma lesão. Então a gente. Desmonta deles aí, ó, transformando. Isso que é a alma do negócio. É a alma do negócio. Só a produção, cara. Depois a gente faz os cortes aí, o Fabiano vai dar as dicas aí. O Fabiano já pegou a slogan. É verdade, mas é isso, vocês estão. Até o slogan você colocando o título do negócio. Sim. Não, mas ó, é engraçado, né? Eu acredito que você foi estudar muito isso, né, Léo? Assim, a gente vê, sei lá, pessoas de CEOs de grandes empresas ou grandes vendedores, assim, que hoje o digital tem que vender. Entendeu? E aí muitos mentores falam isso, para você vender, você tem que vender o quê? Você tem que entender a dor do seu cliente e outra, você tem que vender um sonho. Hoje, assim, essa palavra vender um sonho é muito apelativa, né? Que quando um cara é vendedor de carro, eu vendo o quê? Eu vendo um Audi, mas vendo um sonho pra você. Você se endivida. A Harley, assim. Não, mas a Harley, assim, né? A Harley, assim, eu não vendo uma moto, né? Eu vendo um estilo de vida. Estilo de vida, seja um harleiro, né? Você não é um motociclista. Sim. Mas isso está muito ligado com a responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade máxima no que a gente faz. Então, como eu te falei, a coisa que eu menos quero na minha vida é pegar um caso que eu não consiga resolver. Não só por conta da credibilidade, mas por conta que eu vou mexer com uma situação que talvez... Um sonho que eu possa prejudicar, que eu possa gastar mais tempo, eu não vou conseguir resolver. É diferente você pegar a situação e por diversos fatores não conseguir resolver. Agora, você pegar sabendo que não vai dar certo e tentar resolver isso porque você quer ganhar grana, vai dar errado. O cara quebrou o pé uma semana, você fala, põe o pé na sarmona e vai jogar. A gente não tem o que fazer. Então, os caras mandam que ela falou, isso acontece mesmo. Aconteceu isso e tal. E, cara, hospital raio-x. Eu tô aqui, não sei o que, o raio-x aqui é 100 euros. E você tem? Eu tenho. Então faz. Você começa daqui 2 semanas, cara. Já não tem tempo pra perder. Aí o cara dá um jeito. Não consegui um amigo aqui e tal, não sei o que tem, um empresário e tal. Fez. E aí? Não deu fratura. Beleza, então não deu fratura, agora a gente consegue trabalhar. Aí você vai começando a montar as estratégias, Mas se eu virar pro cara e falar assim, não, então já era, perdeu, o cara me falou que fraturou. O cara não sabe, né? Nem eu sei ainda. E aí a gente tem que buscar formas de tentar entender isso cada vez mais, para que a gente faça isso. A responsabilidade que a gente tem é muito grande, cara. É muito grande. Ela sabe, eu falo para ela assim, para profissionais, né? Quarta-feira e sábado, seu celular, não é problema, cara. Né? Porque aí os caras estão jogando. Mas aí eu deixo as notificações, então eu fico vendo, será que o cara saiu do jogo? Aí aquele cara joga o jogo inteiro, saiu com 60 minutos. Às vezes eu não consigo acompanhar o jogo, assistir. Ele mete 365. Não, e o pior é que, como é cada um em um canto, ele fica louco e me deixa louca também. Aí sábado vai ter um jogo, né? E aí eles vão jogar contra. Então é um atleta de um time e o outro do outro. Meu Deus. E aí eu já tô ansiosa pra assistir o jogo com ele. Então, tipo, sábado à noite a gente sabe que a gente não vai fazer nada. Mas isso é legal, eu ia perguntar isso agora, né? Como fica vocês vão sair, por exemplo, vou num cinema. A festa, não posso mexer no celular. E aí? A gente faz assim, porque os horários ficam diferentes. Isso. Então, assim, os estímulos, como eu falei, né? Veja a Barbie. Não assisti a Barbie. Não assisti a Barbie. Tive a oportunidade, mas em breve vou buscar isso. Vou falar um negocinho, mas não vou falar não, se os caras vão me tesourar.
Comprei um aparelho novo lá que vai. Quem conhece sabe, Mas a gente, assim, eu acho que essa pode dar a visão dela, mas a minha visão é o seguinte: a gente está cuidando, naquele momento a gente não pode fazer nada. Então a gente é simplesmente um torcedor do cara. Então você vira um torcedor do cara, entendeu? Você fala, pô, eu sei que esse cara tava bem, ou por exemplo, eu vejo que o cara tava com uma carga alta e ele foi pro jogo. A chance dele ter alguma lesão é grande. Pô, aí você já. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Aí acaba o jogo. O cara não saiu, deu tudo certo, o time ganhou, você começa a torcer mais pro cara e naturalmente você acaba torcendo pro time dele também. Sim. E aí você vai juntando as coisas. Só que, lógico. A gente deixa de torcer pro clube, né? A gente torce pra o atleta. Pro atleta. Aí eu deixo a notificaçãozinha ali. É óbvio, se eu estou num lugar que me permite isso, eu vou vendo. Mas se não também, né? Mas coça sua mão, acho. Coça. Mas é que eu priorizo, né? Então, se eu pode vir, tá? Sair com ela, eu vou, né? Em total prioridade. Mas às vezes a gente tá num jantar de amigos, alguma coisa. Ela começou a falar com a amiga e você já pega o celular. Preciso no banheiro aqui rapidinho? Eu preciso no banheiro. O que tá fazendo, né? Pô, tá demorando. Agora tá fazendo, começa a ver um monte de mensagem. Mas é legal. Eu falo isso porque assim, não na mesma proporção, mas acontece comigo às vezes, né? Pô, acabei de fazer cirurgia e tal, o que eu faço? E você quer ajudar, mas mesmo você fala, puta, não tô com a minha família aqui, eu devo ajudar, não devo, aí você fica aquela cara de concha, né? Você fala, puta, mas... Aí a mesma coisa, eu dou um rolê e mexo no celular, mas eu acho que a gente tem que ter um momento nosso, né, cara? Você não perde o limite, né? Passa. Isso é um problema que às vezes a gente acaba tendo. Porque não nos atletas profissionais, mas geralmente na mentoria, por exemplo, que a gente, como você falou, é o tratamento. Então, dependendo de cada fase, né, o cara vai ter essa variação. Será que eu posso correr na esteira? O cara não sabe o que ele vai fazer, vai perguntar pra mim. 3 da madruga aqui, o cara vai dar 7 da manhã. Aí o cara me manda um mini podcast de 3 minutos. Então, porque eu tô aqui, mas aqui vai ter uma pegadinha aqui com meus amigos e tal, e eu não posso jogar 10 minutinhos, não sei o que tem. Então, assim, a gente acaba tendo que ser, às vezes, um pouco assertivo na ordem, na palavra, para que você garanta também, porque senão você fica naquela. Não, você tem que começar, o que era para você fazer? Não, é para fazer isso, só que você vai fazer. Quando chegar o momento de você ir para campo, eu vou te avisar. E aí você começa a tentar controlar. Lógico, não são todos, né? Não são todos, mas alguns pacientes eles ficam assim. Então eu até falei para ela, isso é uma coisa que é uma característica do nosso programa, de ter esse cuidado, de ter esse acompanhamento. E é uma coisa que a gente não pode perder. Então, para que eu não fique louco, eu tenho que achar mais loucos. Então a ideia é que a gente coloque mais pessoas para ir ajustando isso daí. Eu tô sacando. Ela já foi louca desde o começo. Já casou com você, né? É engraçado. Você conheceu num programa de exercício, alguma coisa, não? É aquele que faz 3 exercícios. Não, a gente se conheceu na faculdade, eu tava no meu último ano, indo pro último ano, e ele ainda tinha mais 2 anos, né? Mais dois, então eu me formei antes que ele. Isso é dilema. Sou, é de Leme, mas eu não sabia que ele era de Leme. A gente se conheceu realmente na faculdade. E aí eu falei, cara, você é de Leme? E aí a gente foi descobrir que ele era primo, né, de uma amiga minha. Eu falei, cara, é minha amiga. Vamos assistir da Barbie. Vamos assistir da Barbie. Já viu o Titanic? Vamos lá em casa. Foi longe, não. Mas você conheceu numa fase boa ainda, porra. Eu tava estudando. E tinha cabelo. Eita, mais ou menos. Tava estudando, Tava caindo. Então, não foi culpa minha, eu juro. Não foi mesmo, tá não por foi. tempo, né? Não, a gente vai fazer 6 anos, né? A gente casou, fez 1. Mas estamos juntos há quase 6 anos aí já. E aí ela foi bastante essas roupas. Mas é legal, porque pelo menos você tem um apoio dela. Um dia você esquece alguma coisa, você liga, ela sabe o que fazer já, né? A ideia que eu falei pra ela, né? Lógico. Não ter crise de ciúme também, né? Porque com quem que eu levo trabalho? Com o homem, né? Parecendo uma jogadora de rugby, de vôlei, né? Não, o início é futebol masculino, com todo respeito ao futebol feminino. Vamos evitar qualquer coisa. Mas ontem foi engraçado, né? Porque ontem a gente estava se preparando, a gente ia pra nossa aula de yoga. E aí o yoga. Você falou no isso. Faço uma vela impressionante. Nossa, cara, treino de mobilidade. Eu falo porque eu não consigo. Não, mas sabe, o yoga é engraçado. Depois o pessoal tem de cortar, mas o yoga, existe um livro que chama Yoga para Atletas de Futebol. Né? O yoga for Soccer. Então é o yoga voltado pro futebol.
Você já olhou e já... Não, eu já tinha visto esse livro, né? Ela falou assim, a gente foi lá e tal, vamos fazer yoga? E eu fiquei, nossa, cara, legal, né? Além de me ajudar também, porque eu sou mega travado, né, cara? Eu falei assim, bom, ansioso, né? Eu vou descobrir também, porque eu não vou sofrer sozinho nessa, né? Os caras também vão, então aí eu fui e aprendi esse esquema. E aí a gente tava falando, né, dessa parte de trabalhar, dele ficar no celular. E ontem eu falei, preciso que você lave a rúcula logo, porque depois a gente vai chegar com fome. Eu falei, mas porque eu tô trabalhando. Porque, tipo, eu recebi mensagem, era noite, e eu preciso responder. Não é uma opção. Se eu vejo, né, o celular, se eu tô com tempo, poxa, eu vou responder essa pessoa. Sim. Então eu sempre pergunto, posso te gravar um áudio? Então eu mando, eu falo com o atleta, eu explico sobre o método Foot Physio, inclusive fala também do nome, o porquê do nome, né, Foot Physio. Então eu tô lá, dando maior assistência. A importância que nem ia falar, se tivesse falando, ia passar batido, né? Então é interessante, porque assim, eu também tenho, eu também pego o telefone, então às vezes é final de semana, poxa, eu tô entendendo, eu tô ali. E ele não, então assim... Vocês conseguem separar bem a parte tipo de recepção, ela que recebe. Isso, a primeira mensagem vem geralmente no Instagram, e o Instagram... E vocês têm um valor fixo já, que vocês não precisam falar do valor, tá? Mas vocês têm um valor fixo, vocês cobram já? Não, você já passa pro cara na hora, ou primeiro tem que fazer uma avaliação, uma consulta? Eu sempre costumo falar, né, pro atleta, pra pessoa, que o interessante é a consulta, porque sem a consulta, ele tem que entender. Porque essa é a pergunta que mais vem, né? Quanto que é esse programa? É o que eles perguntam. Né? Em alguns momentos eu falo, olha, a consulta é tanto, o interessante é você fazer a consulta, porque ele vai entender sobre o método Foot Physio, ele vai ver se serve pra ele, e o Leonardo vai poder entender desde quando ele tá com a lesão, como que começou, o que ele toma, o que ele tem feito. Então eu preciso explicar a importância disso pra pessoa, né? E aí, normalmente, né, as pessoas sempre fazem essa consulta, faz sentido, retornam para mim e aí eu passo o valor. Em alguns casos, quando a conversa já está desenrolando legal, já estou com, né, uma proximidade maior com a pessoa, eu acabo falando normal, e quanto que é, porque eles sempre perguntam, né, a primeira pergunta, né, dos atletas eu falo com a gente, porque hoje eu trabalho 80% com WhatsApp, cara, então a pergunta vai vir, como que é o seu trabalho e qual que é os valores? Então assim, eu tento falar depois da consulta, mas em alguns casos a gente fala antes, é tudo assim da afinidade, de como tá o nosso relacionamento. O feeling de venda que ela vai ter no momento que também é uma venda. Né? Nossa, sabe, o que é o método Foot Physio? O método Foot Physio, amor. Então, a gente tentou, né, o Leonardo pensou nesse nome e a gente veio matutando. E olha, pra ser bem sincero, a gente passou acho que por uns 3, 4 nomes. E sabe quando não encantava? E a gente falava, cara, e onde que foi que você tava? Eu não lembro, a gente tava, acho que, eu não sei se foi no curso de bioquímica, no primeiro que a gente fez. Eu não sei aonde, o Leonardo deu um feeling assim, começou a escrever, parecia o Chico Xavier. Às vezes eu acho um negócio aqui, ó. Eu tô falando, eu do nada aí eu peguei e eu começo a desenhar, né? Eu comecei a desenhar e eu não tava contente com os nomes que como eu tenho há 3 anos, então no começo não tinha nome, depois eu inventei o nome, que era, acho que Reaction, uma coisa assim. Já era logo e tal, não sei o que tem. Aí depois eu falei, não, agora que eu vou focar nisso, vai ser outro nome. Aí eu botei Centro Physio Futebol e mudando lá o Instagram, né? E mudando o Instagram. Onde que é? Não tem uma identidade. Aí eu falei, cara, porque assim, a minha parte como gestor de performance, fisioterapeuta é uma coisa, né? Onde a gente também dou aula num programa muito bacana que é a geração de atletas, então a gente faz as aulas, as palestras e tal. E o método Foot Physio é um trabalho, é uma coisa à parte, né? A empresa nossa, que a gente tem do método Foot Physio. E aí eu falei, tudo na internet tem método, né? E é o que dá. É método, vai ter que ter método, pronto. E precisa ficar evidente online. Precisa ficar evidente online. Aí eu comecei a pensar no logo, né? E aí eu falei, Foot, que tem que ter o futebol, Physio, que e eu falei, Physio, Physio. Aí eu fiz o desenho ali e tal, mais ou menos como eu queria. De online. De online, então ficou Foot, Physio. Aí eu gostei. Aí mandamos pro design, o design fez. Aí a Sara falou assim, não, coloca método, tem que ter método. Mas não coloca método, poxa, foi ele quem desenvolveu esse método. Sim. É dele, então assim... Patentear, né? Você patenteou? Não, ainda não. Agora eu vou ter que patentear essa ideia. Já liga pro advogado, cara. Então,
praticamente ele que faz, cara. Sim. Exato. E assim, a gente, como o Leonardo disse no começo, a gente não quer só pra gente, né? A gente quer poder ajudar outras pessoas. Então amanhã ou depois a gente quer estar com um curso e aí vem uma pessoa também. Se apodera da marca, né? Não, vamos dar um curso pra essa pessoa. Você pode vender franquia, mas pra frente, sim. muito difícil. A ideia é que a gente não perca a essência da situação. Que é o que eu falei, eu não quero que vire os melhores exercícios para isso, eu não quero que vire nada disso daí. Então, quem for trabalhar com isso, vamos para, beleza, 30 pessoas novas que a gente vai formar aqui no método, por exemplo. Ok, mas tem que entender tudo que combina com isso. Por quê? Porque se você não entender tudo que vale, você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai fazer os melhores exercícios, você vai fazer, gravar uns vídeos e mandar, você vai montar a planilha pronta. Se você fizer isso, você foge do que é o método Footfit. Porque o método Footfit, eu falo que os exercícios são as coisas mais, em tese, fáceis de você organizar. Agora, o cuidado, a cautela, a forma de avaliar, porque daí a gente sai daquela parte, sabe, de ficar... Como que é uma avaliação fisioterapêutica? Se a gente pegar agora e vocês forem fazer uma avaliação fisioterapêutica em mim, vocês vão ter a forma de fazer a avaliação de vocês. Um diferente do outro, né? Diferente do outro. A forma do online é ainda maior. Entendi. É ainda maior, porque no online, que nem a gente estava conversando, cara. O cara que saiu lá da faculdade, beleza, eu quero trabalhar no digital. Aí o cara vai, não, beleza, mas o teste de força grau 1, 2, 3, 4, 5, que ele aprendeu a fazer. Vai fazer que jeito, irmão? Não dá. Então você tem que saber o que, como, e isso a gente foi aprendendo e vai aprendendo cada vez mais. O que eu gostei de você é o termo gestão, né? Uhum. Ele não é só o fisioterapeuta, ele faz uma gestão. Mas isso é muito difícil, né, Fábio? Porque, por exemplo, o Léo, quando a gente se conheceu, pessoalmente eu não lembro quando foi, mas foi na época do Rise Up, a gente tinha reuniões clínicas online. Eu lembro que eu via sua carinha na reunião. Então eu saía, minha filha tinha acabado de nascer, peraí, saía, acabar de nascer, então às vezes ela acordava, ficava com uma, ficava com a outra. Eu participei pouco, mas foi a época que eu conheci o Wellington, né, o Augusto, e o Léo trouxe uma aula muito legal. Ele tinha acabado de fazer um curso do Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, tava o Pedro Menezes como fisiologista, tava tudo top, e ele trouxe uma apresentação com Power BI, né? Porque quem não sabe, Power BI é Power Business Intelligence. Isso daí é pra coisa de nerd, assim. Usar Excel é básico, Power BI é extremamente avançado. Eu não sei usar Excel. Né? Eu só sei. E o Léo trouxe isso, monitoramento de tudo. Eu falei, cara, que interessante. O Wellington, depois foi dar uma aula parecido. E aí eu tava conversando com o Wellington ontem. Exatamente isso, porque eu dúvida, né? Tipo, dinamômetro isomérico, como que você usa? Eu falei, cara, eu não uso. Eu não usaria para prescrição, para tal. Aí ele foi dando a visão dele, ele me mandou a planilha dele. Eu falei, cara, que planilha louca, cara. Tipo, tudo doido. Porque aí foge do que a gente faz, tá? Entendeu? Tipo, eu gosto. Eu pessoalmente gosto. Eu fico fazendo edição, assim, eu tô saindo um pouquinho só da física. Mas é complicado, cara, você mudar a chavinha, assim, porque a gente tá acostumado. Eu vou atender, não sei o que, você mesmo. Olha o quanto que você aprendeu uma outra função também. Os agendamentos, né, de muitas consultas, o Fabiano faz. Ele aprendeu a fazer venda. Ele é bom natural, né? Entendeu? Mas ele sabe fazer bem a venda. Ele pega, assim, você vê ele que eu falando com o cara. Hoje eu uso muito o poder do reembolso. Então, a fisioterapia. E se eu falar com a secretária vai ligar aqui, o que ela vai falar? Fabiana, não tem de convênio? Não. Vou manter o paciente, vai desligar o que eu obrigado. Eu não. O paciente atende. Não, eu não tenho convênio, mas eu atendo por reembolso. Ou se eu faço um recibo que eu vou diluir o pacote, que custa, por exemplo, R$500, 10 sessões de R$50, para diluir no seu reembolso, você conseguir reembolsar. A primeira caso você fecha comigo, a primeira avaliação da cortesia para você, e eu faço uma venda. Isso aí acaba trazendo o cara pelo menos para fazer a avaliação. Que é onde ele precisa cair, né? Porque se ele caiu aqui, ele quer. É a venda, né? Se o cara vier até você, senão ele quer alguma coisa. E o legal nosso, né? Eu falo que onde a gente consegue também. É porque assim, hoje em dia você vai numa fisioterapia, eu acho que com os atletas a gente não dá tempo pra terminar. Então quanto tempo é o seu tratamento? Cara, o tempo é até quando você atingir seus objetivos finais. O que é? Voltar a jogar sem dor e não importa se é 1, 2, 3, 4 meses. Não importa. Então... Isso no digital fica mais viável de ser feito. Porque no digital você naturalmente vai demandar menos, você não fica 1 hora, 2 horas, 3 horas por
por semana com o cara. Né? Você acompanha ele, mas de um formato que te permite isso. 4 horas com o cara, monta a planilha. Você tá no treino hoje, vamos lá, na planilha. Terminei a planilha. Não, pera, agora eu vou filmar o exercício. Muito mais tempo, né? Por isso que você tem que ter, quando você cria uma metodologia, quando você cria um processo, você tem que justamente facilitar para você esse processo. Né? Então, por isso que a gente tem que ter as bases, vamos dizer, um estoque para você conseguir fazer com que esse processo fique mais fácil para você escalonar, e aí entra o business mesmo, né? Entra a questão da gestão da empresa e todo o processo para que vale a pena. E se você consiga fazer isso em realidade, porque todo mundo que às vezes entrou na faculdade quer ter a oportunidade de atender, quem gosta de atletas, oportunidade de atender atletas e tal, não sei o que tem. Só que quando você sai, cara, você cai no mundo real, você cai na você cai nos boletos da vida, você cai nas responsabilidades. Fala, cara, não dá. É os velhinhos que vai te dar grana, velho. Sabe? Não dá. Você vai pra mulher Isso, aquela coisa. Então, artrose, vai você mais da vida. Aí você fica assim, pô, tanto que quando eu me desliguei lá na clínica, eu falei, sabe, agora é sempre digital. Primeira coisa que ela fez foi chorar. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Por que? Chorei. Porque ela ficou nervosa, porque a gente hoje, a gente já trabalhava. Não, a gente já era casado. Foi, só faz que 3 meses. a renda familiar 4 meses. era praticamente toda. Você falou, nossa, as contas de casa é Nossa, fiquei preocupada porque eu também vim de uma mudança, né? Então, um tempo atrás eu tava na estética. Então, eu falei, agora eu não quero só acupuntura. E a hora que eu firmei só na acupuntura, Leonardo, eu preciso de você comigo. Aí eu, o quê? Como assim? Você fez estética, você faz os botox, essas coisas? Não, eu não faço. Não, mas você podia fazer? Podia, se eu fizesse. Botox, ele tá interessado. Ó, o limpo aqui, né? E aí eu falei, poxa, como assim você precisa de mim? Então eu falei pra ele. Eu falei que ela foi corajosa, é uma puta área hoje que tá aí. Não, ela estaria recebendo dinheiro, menos dor de cabeça. Fiz aqui. Cara, estética, quanto que tem pós-venda ruim de estética? É 1.500, o botão passa 10 pra você. Mas esse é o ponto principal, porque assim, eu falo que naturalmente a gente sabe o quanto é necessário dinheiro, a gente quer, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer criar uma qualidade de vida para a família. Só que a gente tem que ver sentido nisso tudo. Eu sou um cara que eu penso assim, entendeu? Hoje eu sou um cara que, dificilmente eu abriria a mão de ver sentido no que eu estou fazendo para outras coisas que eu gosto, por exemplo. Entendi. Então assim, a gente está dizendo, vamos morar fora do país. Tá bom, mas você vai ter que trabalhar de mecânico, por exemplo. Já trabalhei de mecânico, já sei como faz um pouco e tal. Eu conseguiria, entendeu? Eu conseguiria. Mas eu não veria sentido naquilo. Então, naturalmente, eu não ofereceria o meu melhor. Hoje você pode morar fora. Hoje eu posso, entendeu? Mas por quê? Aí que eu pensei, para eu conseguir isso, eu preciso ter uma liberdade geográfica. Se eu trabalhar dentro de uma clínica, eu não vou ter liberdade geográfica. Eu posso crescer essa clínica o quanto for, eu não vou ter. Então, preciso de algum trabalho. Particularmente, eu não posso viajar a longos períodos. Então, exatamente. É máximo 10 dias. O que a gente está fazendo no final de semana mais certo. Sim, hoje, quarta-feira, nesse horário da tarde, Imagina. Nunca. É um horário que eu estaria naturalmente atendendo e tal. Ou então estaria pensando, tem que voltar logo, porque é 1 hora e pouco de viagem para Leme e tal, você tem que entender. Então, eu sempre quis essa liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Falei, cara, eu preciso criar uma forma onde, e a Sara também, qualidade de vida e tal, cara, a gente precisa criar uma forma de algo que brilhe nossos olhos, que a gente goste de fazer e que tenha sentido. Então, hoje tem muito sentido. Seus olhos já estão brilhando, seu sentido está feito. Você quer sair do Brasil? Eu quero. Tá meio isso, né, família, né? Eu tenho que levar meus gatos. Aonde eu for, eles vão. Não, mas tá tudo certo. Não, mas aí tem um processo, né? Você pode levar. Tem. Você põe a vigilância e tal, os negócios. Mas você pretende morar onde? Desculpa. Então, na verdade, pra ver se a comunicação do nicho de mercado é pensando em marca. Eu tô pensando em outra coisa. É porque, assim, por exemplo, quando a gente pensa em morar, como a gente fala, né, morar fora do Brasil, ou até um pouco tempo atrás, era quase que uma obsessão pra mim. Entendeu? Não, cara. Não, porque o que eu pensava de morar fora? Eu pensava em morar fora pra trabalhar com atletas. Eu pensava que eu quero trabalhar fora para poder trabalhar com os atletas, fazer o que eu faço, mas de uma forma mais imersiva ainda, né? Que é que evolui a área da gestão, né? Por exemplo. E aí foi onde a gente começou a pensar sobre isso. Falei, cara, beleza. E aí, no caso, a Europa seria o destino mais certo. Mas aí a gente, inclusive, foi para a Europa. Então eu saí. Foi fazer um tour,
Porque eu saí da clínica e acho que Você foi intencional, então. O local onde você estava passeando. a gente intencional, passeou né? também, mas assim. Se eu contar a Não foi história- intencional, mas aonde eu ia eu ficava olhando. Será que é um lugar como aqui? Que time que tem aqui? Que jogador que tem aqui? Não, eu pensei assim, antes de terminar seu assunto, eu pensei para ele Portugal, porque eu vi que tem muito brasileiro que sai daqui na cara e na coragem e não tem uma estrutura em Portugal, até porque Portugal é só massagista, então ele não tem essa gestão. Os moleques, você vê, o Marco manda moleque para Portugal. Sim. O Marco é um rapaz, o Marco era Jacozinho, foi podcast com a gente. Inclusive, Marco, se quiser melhor, tirou a vesícula. É mesmo? Mandou uma fotinha no hospital pra mim. E ele manda jogador para Portugal. Mas que eu vejo, como Portugal é um trabalho online, talvez você criar essa identidade. Eu faço gestão de brasileiros que jogam fora. Ou até mesmo portugueses, mas eu acho que você pegar esse nicho de moleques que ficam meio largados em Portugal, que moram no estádio lá, que só vai treinar, faz aquele treininho de 2 treininhos por dia e tal, talvez. Mas olha que interessante, né, Fábio? Só interromper. O que o digital permite para ele, para você e para mim, Não. a gente vai atender lá. Esquece. Eu tive proposta já para ir para Luxemburgo uma vez e outra para o Japão. Só que são países, para mim, a gente estava instalado, inviáveis, né? Se, por exemplo, Japão eu estava no Sapporo. Aí, casado, filha pequena. Sapporo é o lugar mais frio do Japão. E assim, você tem duas passagens, uma de ida e uma de volta. Cara, se acontece alguma coisa com a minha família, eu tenho que voltar. Sim, exato. Uhum. E é isso que hoje eu penso. Hoje a gente pensa isso. Então, como eu falei, antes era uma obsessão porque eu tava num sonho ainda, né? O que está acontecendo com a gente sempre vai ser um sonho, mas é uma realidade. Então hoje, eu já estou trabalhando com os atletas. Hoje, eu já consigo exercer o que eu gosto. Você já tem hoje, isso fazer. hoje eu estou feliz com o que eu estou fazendo e eu vejo que a gente pode crescer cada vez mais. Então, é o que eu falo, a gente chegou no ponto, cara, se for a situação da gente ir, a gente vai com condições favoráveis a isso. Porque daí que eu não falei, né? A gente foi para a Europa e tal, e a gente visitou ali Espanha, Itália, Inglaterra, a gente fez um tourzinho ali. Eu falei, cara, Você já foi todo olhando as linhas. não, já fui. Parece que eu fui. A vida é Júlio, mas aqui tem o Milão, tem o Inter, o Milan, gosta do Palermo. Não, eu tive que falar pra ele. Eu falei, poxa, a gente tá indo passear ou você tá indo conhecer tudo? Eu nem fui na igreja e tal, você vai aqui no estádio. Eu falei, vamos dividir. Ficar no equilíbrio, porque se deixasse Leonardo, misericórdia. Cara, que bacana, né? Ela te apoiar nisso, assim, tipo, normalmente pra viajar, mas ela vai querer briga, né? Não, a gente foi a gente foi pra Girona, né? Ali do ladinho de Barcelona. Ele foi conhecer um amigo, tudo, né? Ele trabalhava com um atleta, um gestor também. Então a gente foi, eu levei minha mãe junto, minha mãe foi na viagem junto e tal. Só pra explicar, foi uma viagem com a minha amiga. Mas foi isso. Foi isso. A minha amiga, ela se mudou pra Barcelona. Hoje ela está na Itália. Mas a nossa missão, além das férias que a gente já queria, né, ir, tipo, fazer uma viagem juntos, foi que a gente precisava levar os cachorros dela. Então a gente uniu. Essa experiência a gente pegou, entendeu? De viajar com um animal. Então a minha mãe foi junto porque ela precisava levar o cachorro. Eu, Leonardo. Olha o gato aí. Não, você não tem noção. Que na hora que eu falei pra ela que pra você levar o animal fora do país, é uma burocracia absurda. Fazer microchipagem, não sei o que. Adivinha se os gatos já não estão chipados? Eles estão prontos pra sair do Brasil. Eles estão mais Na hora preparados que que a você gente. falou, eu já fiz tudo. Tô indo. São quantos? 2. João e a Maria. Vai em cada bolsa e vai embora, né? Já fiz tudo, né? Agora O gato vai na cestinha? Não, vai embaixo no avião também. Então, acontece que meus gatos eles estão um pouquinho fora do peso. Então agora a minha meta é tentar emagrecer eles. Mas eles vão na Mas cabine eles são, junto, na caixinha, né? Então, Inclusive os certo cachorros tempo. que a gente levou também Qual é a foram. necessidade dessas coisas? Eles se apertaram pra chegar lá. Então, nos cachorros, né, eles fizeram uma dietinha. Então, a Tudo gente preparo, prepara. Só que assim, a gente levou, cara. Comida. Foram cada 3 boxers. 2 boxers e um vira-lata. É. Foram com vocês na cabine. Na cabine. No pé. No pé. Na coleira. Tipo, não foram em caixinha, nada. Eles foram Foi andando com a uma gente. missão mesmo. 8 horas. Foram 6 horas do Brasil a Colômbia, depois mais 10 horas, 9 horas. Todo mundo olhando pra cara de vocês, vocês pararam. Tá maluco. Não, eu me achava famosa. Cachorro, Ela tirava foto. Nossa, você tem. Não, e o mais engraçado, agora eu vou contar uma resenha. A gente com os cachorros no aeroporto, né? Passou um meio e ele olhou assim pra gente. Husky. E eu entendi, né? Falei, bom, o Husky
Falei, não é Husky, né? Não. E ele, Boxer, Husky, né? Husky. Aí ela virou, não, Boxer. Aí ele pegou e assim, não, Husky. Aí eu virei pra ele, não, Boxer. Eu falei, cara, tá vendo que é diferente do cachorro, né? Ele, não, os cachorros, aí ele falou em inglês, os cachorros são de resgate, vocês se gastaram, era Rescue. Só que eu não sei de onde ele era. É o sotaque, E o meu inglês que eu sabia era o Rescue, não o Husky. Aí a gente ficou nessa, Boxer, não. O cara olhou assim, aí eu fui tentar trocar uma ideia. Mas daí vocês têm em mente algum lugar? Ou não? Que você gostou? Você falou, não, Barcelona me encantou, assim, mas Barcelona... Nossa, Barcelona é linda, me encantou bastante. Não gostamos, né, de Paris, da França, não tem muita Geralmente vontade de ir, não. PSG não. Inglaterra, a gente gostou bastante da Inglaterra. Não, o pessoal vai pra França, geralmente não volta encantado, não. Não. É que eu acho que depende do que você procura. Por exemplo. Então, é porque fala assim, Quem vai para a parte mais. Torre Eiffel, essas coisas. Não, parte mais assim, montanha. E na França, eles se encantam, porque é muito castelo, Sim, coisa a parte histórica, Versalhes, bonita. é. Agora, tipo, a parte modernidade de Paris. Não, e como a gente tava com esse olhar meio treinado pra morar, então a gente analisava tudo. Entendeu? Você passava e aí você começava a falar, pô, não, aqui não dá, aqui não é legal, aqui tem esses prós, aqui tem esses contras. Não, querido, a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, mas a gente fazia essa. E eu fazia, né, com mais intensidade, mas ela acabou fazendo também. Tanto que depois a gente chegou e falou assim: não, vamos fazer uma listinha de quais foram os melhores lugares. Eles fizeram a lista. Aí a gente fez uma listinha mental aí dos lugares que a gente mais gostou. Assim. Ficou o quê em primeiro? Barcelona, né? Cara, Cara, a gente gostou muito de Florença, Verona, na Itália. São cidades encantadoras, pequenininhas, sabe? Mas tem clube lá? Florença tem a Fiorentina, né? Em Verona tem o Hellas de Verona. Inclusive, ele Mas tem são clubes uma menores, né? Florentina, né? Mas a gente analisando todo o contexto, mas pegando ali, vamos colocar, né, as três principais, Londres, Barcelona e Paris, por exemplo, a gente chegou a dar uma passadinha ali em Milão também, em Turim, que é onde tem mas enfim, eu gostei, me ambientei melhor com Barcelona. Londres eu achei mais bonito, mais legal, mas eu me ambientei melhor pelo Barcelona. A proximidade da língua, o clima, né? Que Barcelona foi o único lugar que a gente teve um pouco de calor, o restante é frio para todo canto. Então, na minha opinião, foi mais nessa. Mas eu gosto da parte dos Estados Unidos também. Eu não pensei pra morar lá, mas eu pensei que agora tá tendo muito intercâmbio de moleque pros Estados Unidos. A gente tem, acho que os Estados Unidos é o país que a gente mais tem atleta. Acho que a gente tá com uns. Mas eu peguei aquele Gustavo falando. Sim. O Marco trouxe o moleque pra conhecer a ponte aí. Quando o Baby fala que lá é um país que eles dão muito valor nessa parte. Os Estados Unidos é bom porque é o seguinte, pela experiência que a gente tem. Nos Estados Unidos, o cara vai para um college, vai para um high school, ele tem estrutura que não tem, às vezes, no clube aqui de Série B, Série C. Então, assim, te facilita muito o trabalho. Então, para eu trabalhar, por exemplo, com os atletas lá, é muito mais tranquilo, porque aí o cara vai ter acesso a uma fisioterapia. Tudo bem, a fisioterapia, como ele já está fazendo um trabalho comigo, às vezes ele precisa ir na fisioterapia ele só para fazer um passivo, uma terapia manual, ou às vezes vai fazer uma acupuntura, o que ele tem ali. Cara, eles não fazem muito, viu? Eu tô com a nadadora do universitário lá, ela vindo comigo, a hora que eu pus a mão nela, cara, eu falei, nossa, estranho, né? Mas você fez acupuntura? Fiz também. Fez também. Mas aí você vai ter, os Estados Unidos ele vai tendo isso, porque você tem estrutura, mas te falta às vezes a capacidade técnica para poder lidar com tudo isso. Só que quando você une aí a nossa expertise, a nossa capacidade técnica com a estrutura que eles têm, aí a gente fica no céu. Por exemplo, os Estados Unidos é um lugar que a galera faz isocinético tranquilo. Pô, preciso do isocinético. Pô, vai lá na academia lá. O cara vai lá na clínica da academia. Eu vejo isso aí, eu vejo os Estados Unidos como o glamour do negócio. E vejo Portugal como nicho para começar. Porque Estados Unidos é aquele glamourzão, tem tudo, igual ele falou. O cara vai na farmácia e ele faz um teste. Lá tem. É verdade. Agora, em Portugal, não vai ter nem que discutir com ele, porque os massagistas vai lá um salto um pouquinho. Não deve ter físio no clube, que o valioso que eu tratei relato que não tem físio no clube. É um nicho, mas como ele trabalha online. E aí, online, por exemplo, Portugal acho que é o segundo país que a gente mais tem. Eu não estou colocando o Brasil na conta, mas Estados Unidos e Portugal talvez seja. Malta a gente tem bastante também, acho que Malta a gente tem uns 3, 4 atletas lá de Malta, já trabalhando com uns 3, 4. Ele tá falando tanto da gestão quanto da mentoria. né? Eles já passaram pela gente, né?
Nossa. Mas assim, como os atletas da mentoria geralmente eles não são profissionais ainda, a gente tem a oportunidade de pegar os atletas de ligas mais baixas que não tem mesmo Você pega uma estrutura. Liga B, né? E aí é isso mesmo, cara. Às vezes os caras não tem físio, às vezes tem o físio, vai 1 ou 2 vezes na semana no clube, e aí chega lá, tem 20 atletas pro cara tratar. Igual o Luxemburgo chamaram pra ir. Só que o Luxemburgo é sempre profissional. Ele vai ter que ter um trampo paralelo. Então, no começo eu ia virar garçom, alguma coisa, porque eu não ia chegar como físio no lugar, né? Mas assim, é difícil, cara. Mas assim, porque o meu era presencial, no caso dele online, cara. Aí isso até te sustenta, né, Pedrão? Porque, tipo assim, você tendo a base feita do online, é lógico que ele vai ter suas variações de moeda e tal, mas mesmo assim, você, tô a fim de arriscar, por exemplo, agora a gente pode pegar, vamos pra Argentina, vamos morar um ano na Argentina. Dá pra Trabalhar você deita, né? entendeu? Aí a moeda é baixa, entendeu? Então tem às vezes. Lá você vai morar no 9 de julho. No 9 de julho, morar no principal lá, velho. Na Lava é bom, cara. Entendeu? Aí você consegue ter essa liberdade, que é uma coisa que Tendo Wi-Fi, internet, você vai longe, né? Sim. Não, eu falo, hoje a gente quer internet, Wi-Fi, o celular, meu, dela, qual for. Tendo acesso à internet, cara. Eu vejo aquelas pessoas bem parecidas, tem motorhome, né? Eles falam, eu trabalho online. Se tiver, eu tenho que ir num lugar que tem Wi-Fi e internet. Pra mim, o resto eu trabalho no Sabe o que ele vai comprar? Starlink. Internet no Elon Musk. Comprar Starlink, aquele negócio que é no mundo Chega inteiro. joga no chão, tá na praia, Não, porque Você tem faz essa internet aí, mais liberdade ainda, porque Não é? Se você tem isso daí, você paga mensal, você tem uma residência fixa tipo Brasil, aí você paga, você pode viajar quando quiser, né? É verdade, a galera fala, tipo, a gente fala, né, lógico, a liberdade te permite, desde que seja planejada também. Você Porque não pode chegar lá, não vamos morar lá. liberdade, tipo assim, por exemplo, pra gente poder organizar a agenda e vir aqui hoje, por exemplo, eu tive que fazer algumas alterações de agenda, algumas alterações de estímulos, para que a gente conseguisse fazer isso. Só que é muito mais fácil, entendeu? Porque daí eu posso, de repente, mandar os estímulos para o atleta fazer e depois ele me envia, ou então eu posso trocar o dia. Então eu tenho essas possibilidades maiores. Porque você está no presencial, de repente, lá a senhorinha pós-operatório de joelho, você vai fazer o quê, entendeu? Ela vai, aquele dia, aquela ação, vai fazer para ela. Tem o lugar, eu não sei como tá, o Jonathan tá no Canadá, né? Trabalhou comigo, tá morando no Canadá. Só que ele já não volta mais porque ele teve um filho lá. E o Jonathan falou uma coisa que é verdade, a fisioterapia lá, ela é muito bem valorizada. Isso é. Entendeu? Assim, ele falou, ele é CLT, né? Lá ele falou, cara, eu tenho só benefício. Só benefício. Cara, dependendo do país que você tem, cara. Não, eu perguntei, Jonathan, você precisa? Ele falou, eu não preciso trabalhar com nada. Eu cumpro minha hora, faço, sei lá, 6 horas, 4 ou 5 horas, e vou embora pra casa. Vou curtir a família. Ele recebe o mesmo. O governo fornece tudo, entendeu? Mas ele conseguiu o título lá, né? Ele fez a prova. Ele fez o mestrado, e depois, né, prestou a prova para ser fisioterapeuta. O Canadá é um país que quer que vai vir antes de falar, né? É um país velho, né? É um país que, aí falando especificamente do Canadá, me agrada por conta disso. Por essa valorização, pela qualidade também, na qualidade de vida, né? Então você vai ter lá, de forma geral, para você visitar os lugares e tudo mais. Então você tem que ter, eu falo que geralmente, cara, a gente tem que criar nossas oportunidades. E criar nossas oportunidades passa por desafios e saltos que você não quebra. Entendeu? Então, hoje a gente tem algumas oportunidades porque a gente precisou passar por um período ali que literalmente tínhamos que chorar para poder acontecer. Vocês plantaram a sementinha, que teoricamente ela demora para germinar um pouquinho, né? E a hora que vai germinar, você tem a condições de... 3 anos, vai. 3 anos E pra você ainda não tá germinando, porque a gente sempre tem coisa pra mudar. Sim. Não, mas assim, você plantou a semente há 3 anos. 3 anos. Agora tá começando. Isso ficou na mente, foi... Se for ver, o negócio por ser online é um prazo mais ou menos igual um comércio comum. Comércio não, os caras dão um prazo até 2 anos para ele dar uma engrenada, né? É um prazo assim. O legal do online, só rapidinho, porque assim, quando a gente para e fica aqui, querendo ou não, ele entrega mais, ele tem maior liberdade de entrega. Então, eu acredito, pela nova experiência, que é o que mais demora é a formulação, a realização. Mas se você tiver isso daí, você consegue ciclando isso e você vai conseguindo, aí sim, né, o negócio vai girando melhor. Com a camisetinha e tal. Não, a gente conversou sobre isso essa semana. Eu queria uma
rodo pra fazer assim. Eu já fui pensando, já catei celular, já fui pesquisando. Faz aquelas bolas onde fica todo. A gente tem o logo, a gente já tem lugar pra bordar tudo. A gente vai Mas estudando junto, né? eu ia falar pra você, falando da plantar a sementinha, né? A gente tem um diferencial também, né? Dos exames genéticos, que agora a gente está se aprofundando, né? Isso. Até por conta. Eu tô apresentando junto ali com vocês. Essa ideia, ué. Por isso que você tá aí, pô. É só na resenha. Então, e falando da sementinha, né? O Léo, né? Pode ir. A gente tá. Eu entrei como Sport Science também em uma empresa de genética, que é a Transcepta, que é uma empresa que já existe desde 2010, uma tecnologia israelense. Os criadores dela, né? Os criadores são brasileiros, e é uma inteligência artificial que ela trabalha justamente no visto da genética, a variação genética. E o que acontece hoje, né? Geralmente você vai fazer uma análise genética, um exame genético, você vai analisar 1, 2, 3, 4 componentes. E a genética é muita coisa, cara. Então, por exemplo, até os estudos genéticos, às vezes eles vêm assim, gene M3M, é bom faz sentido com lesão muscular, por exemplo? Isoladamente não. Ok, mas e se você juntar com outro gene FTX, gene M... beleza, agora faz sentido. Então, o que a Transceptor faz, diferente dos processos? Ela analisa todos, são mais de 23 mil genes, passam na base de dados e pela IA, né, pela inteligência artificial também, que ajuda muito nesse processo, e gera, ali tem 23 mil genes, mas tem mais de 60 mil SNPs, então é muita coisa. Então, você gera uma coisa que você vai encontrar uma condição, por exemplo, força muscular. Às vezes na força muscular tem 29 genes analisados e 64 SNPs, né, que é a fracionação, o fracionamento do gene ali, em tese, na descrição. E aí a Transceptor entrou com a ideia de a gente trazer a genética para o futebol. E aí foi onde eu, além de amizade pessoal também, tenho uma amizade com o presidente da Transceptor, né, que é o Rodolfo Tamburim, e ele falou, cara, vamos trazer a genética para o futebol. E ele já tinha um protótipo da genética para o futebol que analisa risco de lesão posterior, lesão de LCA, qual é o risco que esse cara tem, trabalho de taxa de força, habilidade, não tinha isso, habilidade e tudo mais. Isso é dos caras, né? Isso eles já fizeram, isso já está certo no seu programa. E aí desenvolveu o painel. E aí a gente desenvolveu o painel em conjunto, né? Que ele já tinha esse processo, a gente otimizou e desenvolveu pontos fatores. Eu trouxe a visão da gestão de performance. Falei, cara, isso é bom saber, por exemplo, lesões. Quais são as melhores? Pô, se o cara souber que ele tem risco de machucar uma LCA, ele nunca vai se dar o luxo de estar um desequilíbrio de anterior e posterior. Ele nunca vai se dar o luxo de fazer isso. E aí a gente trouxe isso. Esse painel falta poucos ajustes para ele estar 100% rodando já e pronto no mercado para ser disponibilizado. A Transceptor já tem um painel de nutrologia. Então, por exemplo, quer saber se tu é alérgico a amendoim? Não sei, nunca fui alérgico a amendoim. Mas às vezes você tem genes silenciados que são. E hoje, com a sua idade, você não pode ter. Mas daqui a 50 anos você pode ter uma intoxicação por amendoim e nem saber por quê. E aí eu fiz, inclusive, esse painel de nutrologia e eu descobri que foi, cara, se eu não me cuidar, a minha tendência, aí sempre vem, né? A gente olha os pais e fala assim, pô, se eu não me cuidar, eu vou ficar assim. Não, mas me cuidar onde? E aí a Transceptor faz todo esse processo e é uma empresa que agora já está em níveis gigantescos. A gente está na Espanha também com alguns clubes de futebol, então, cara, tá muito legal. Em breve, Portugal, em breve a gente está com esse painel 100% disponível já para comercialização, né? Entendi. A gente tem os outros, mas esse do futebol. Mas isso do amendoim, por exemplo, é super importante, dependendo se até da onde, morando aonde. Tudo. Ele tem o quê? Ele tem tendência, gene, a ser alérgico a, sei lá, o prato típico do país. A gente tem muito isso, o cara que vai lá principalmente vai para a Ásia, vai para continentes diferentes, né? Muito diferente pro cara. O cara não está acostumado àquela alimentação rotineira, né? E isso vai desenvolver um déficit pro cara. Então, inclusive hoje eu estava lendo um paper que fala de oxidação, estresse oxidativo nos atletas de futebol e tal, e falando de vitamina, e fala como que funciona esse tal de estresse oxidativo, como funciona. Porque, cara, o painel genético nosso faz tudo, cara. Você tem uma alta demanda de vitamina D, você tem uma alta demanda de vitamina C. Você é um cara que não pode se dar o luxo de deixar isso faltar na sua alimentação, no seu padrão, porque se você fizer isso, você pode fazer com que esses genes que, enfim, estavam silenciados comecem a performar em você. E aí o cara não sabe que ele está cansado, o cara não sabe que ele está dormindo mal, o cara não sabe que... E aí?
Às vezes o cara está intoxicado de coisa lá para ele, remédio, suplemento, não sei o quê, e esses negócios não fazem bem para ele. Um dos marcadores que a gente tem, por exemplo, é benefício da melatonina, que é o hormônio que a galera usa para dormir, né? Então o cara vai lá e está tomando melatonina, toma 3 gramas de melatonina para dentro, para dormir e apaga. Lógico que apaga, mas o corpo dele absorveu isso? Não, o corpo dele não fez bem para ele isso. Então você tem que buscar novas estratégias. Para um atleta, que a gente fala de performance, não dá para você vacilar. Então, quanto mais você conseguir trazer para ele, você aumenta a longevidade. Então, os caras, por exemplo, a gente estava citando, Zé Roberto, Cristiano Ronaldo, etc. O Cristiano Ronaldo, inclusive, tem um laudo genético, não esse, não o nosso e tal, mas ele já começou com isso lá atrás. A gente já tem alguns atletas que já fez esses... E a longevidade, porque eles falam, pô, você tem que comer isso, você tem que buscar esse tipo de dieta, esse tipo de forma que o seu corpo age, e aí a gente trouxe isso para o futebol também, vai colocar isso junto com os atletas, e a tendência nos próximos anos, os atletas vão jogar até mais dos 38. Aí, o Fute Vídeo 1 tá começando com o projeto aí, ó. O Léo, agora ele é licenciado, né, da Atlética também, e é bacana, porque você vai fazer um exame genético, pode dar tudo, né? Por exemplo, ou desenvolver um Alzheimer, uma doença de fígado, um câncer de tal coisa, sabe? Então, assim, é legal, você não pode bitolar, né? Então, é legal que você olhar para aquilo, não é o que vai acontecer, mas os genes podem indicar isso. Então, se você não se cuidar, você pode ter uma prevenção aí. Mas é o que a Sara falou, não bitolar às vezes, porque, por exemplo, a ressonância é isso. Porque eu tenho uma hérnia de... Você tem uma protusão, cara. Não, falaram que eu tenho uma hérnia de disco. Aí o que acontece? Bitolou no exame. Você tem uma predisposição? Pode ter, mas aí às vezes eu acho que é tênue, né? Por isso que a concepta, por exemplo, o exame parte sempre de um médico, parte sempre de um licenciado, porque o cara vai pegar o exame lá, você vai mandar para ele e vai marcar a avaliação dele para 2 dias depois. O cara não vai esperar 2 dias para abrir e ver o que ele tem, mas ele vai entender, aí entra a responsabilidade médica, por isso que são pessoas selecionadas, para o cara conseguir explicar para ele, é isso, é aquilo. Não significa o meu exame, por exemplo, alta taxa de desenvolver Alzheimer, alta taxa de desenvolver diabetes, alta taxa de desenvolver. Então tem tudo isso. Aí você olha lá para a geração, né? Eu lembro do meu coroa lá, fala, cara, de fato, o cara tem tudo isso aí. Meu avô tem Alzheimer, meu pai diabético. E aí? E aí você muda a sua alimentação. Porque daí você sabe o que você tem que mudar. Sim. E aí você começa a entender o que você pode fazer. Então, eu mudei muito. Por exemplo, você tem, por exemplo, diabetes. Aí o que você se orienta a mudar, ou esse teste dá um norte? Ele já vai te dar um descritor, mas obviamente que ele não te dá uma dieta, não te dá uma rotina, não te dá nada disso. Evita comer isso, mas vai estar lá, você tem responsabilidade. Evita consumos altos de alimento, busca um déficit calórico, não sei o que tem, tal, busque a ajuda de um profissional, de um nutricionista. Álcool. Isso tudo. A intolerância ao álcool, por exemplo, tem também. Porque foi um caso, eu tomava cerveja antes, né? Parei com a cerveja, faz um tempo já que eu não tomo mais cerveja. E aí eu parei, só que daí eu tomando vinhozinho, né? Aí eu tomando vinho, mas você colocava um potinho de amendoim aqui pra mim, irmão, era aqui, ó, igual pipoca. E ia embora. Não pôs hoje, então. Aí você põe. Cara, eu ia embora. E aí eu sempre dava um negocinho, eu falei, caramba, né? Mas não era aquela coisa que, era absurda. E depois que saiu lá o meu laudo genético, eu olhei, aí eu fui ver o sulfato, né, que o vinho geralmente tem isso daí, e vi o do amendoim. O sulfato tava ok, mas o amendoim, tudo taxa alta. Eu falei, ufa, é o amendoim. Parou com o amendoim. O vinho não precisa parar. O vinho é foda, vou parar com o vinho. Eu também não paro. Você não parou com o vinho, não. Mas cerveja. Dá um medo. Bom, você ia perguntar uma coisa pra ele? Cara, eu acho que ficou bem claro, assim. Esclarecedor, né? Putz, foi bem legal, né? O podcast foi aproveitável. Quem vai dar as inscrições do canal dos dois, o link, né? A Sara foi essencial no podcast. Foi, porque senão não ia lembrar metade do que a gente falou, né? Ainda bem que ela veio. Agradecer, obrigado. Se você falar mais alguma coisa, onde você tira achar, telefone, você pode falar agora. Aí o Hugo vai deixar salvo, faz um corte, ele manda pra vocês. Tudo. Gente, só tenho a agradecer mesmo o convite, um bate-papo muito bacana. Espero que eu tenha contribuído tanto para vocês, para todo mundo que está assistindo também. E para encontrar a gente, principalmente no Instagram, @Dr. Leonardo Subtil, @Método Food Physium,
e @sara.otoé, é o seu, né? Você quer falar uma coisa, Sara? Não, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, cair de balão, né? Mas... Não, foi essencial, eu acho. Mas às vezes é um treino também. Porque É? como você é a parte. Você é a entrada da empresa. Né? Talvez você. Né, uma coisa é falar tete a tete. Eventualmente vocês vão crescer, você vai ter que fazer propaganda, você vai ter que dar palestras, né? Você já tá treinando, né? Vender a franquia. Vender franquia, né? de tudo, né? Ir no Shark Tank lá, apresentar. Imagina a Sara lá na frente dos Sharks, entendeu? Mas é legal, parabéns, viu, pra vocês. Assim, Cara, eu também agradeço, para mim foi muito engrandecedor para minha parte. Eu já estou formado muito mais tempo que vocês, né? Formado quase desde 2004, igual eu falei, já faz 20 anos de formado. Fiz 20 anos de formado, né? A gente não tem tanta diferença de formado, cara. Eu tenho 18. Então, cara, para mim foi um negócio novo para mim, um engrandecedor. Vou procurar conhecer, né? Eu achei muito interessante. Agradecer, você falou, espero ter contribuído com alguma coisa. Sempre alguém vai contribuir com alguma coisa. Sempre. Ninguém vai sair daqui sem contribuir com alguma coisa. Tudo é alguma novidade, o cara vai ter. Eu trouxe vai ter o cara de powerlift, alguma coisa que vai contribuir pra gente. Sempre. Né? Então... E é o que você falou, faz sentido. Pô, a gente fecha a agenda, cara. Não faz sentido. Ah, não tá ganhando, cara. Assim, a gente gosta, a gente se diverte. Distrai nossa cabeça, né, cara? Dá muito trabalho, Sim. mas é um trabalho prazeroso, né, Fábio? É o brilho nos olhos, né? A gente vai chamar os convidados, escutar, tratar bem e, se possível, repetir depois. Eu conto atrás da agenda, igual o Hugo fala, pô, vai atrás da agenda e vai ter convidado até outubro já, graças a Deus. Estamos fazendo uma gordurinha para dar uma descansada. Em dezembro a gente vai tirar um pouquinho o pé, né? Então, é muito... Quer dizer, você vai, né? Eu tenho tô atrasado, cara. Um monte de shorts, shorts. Né? Cada um na sua função. Se eu tenho essa função, cada vez, né? Obrigado mesmo. Obrigado. Agradecer, né, o pessoal, né, cara? Agradecer a todo mundo, né, que teve presente aí, TikTok, Instagram, o próprio YouTube. Agradecer nossos patrocinadores. Inclusive, tem o kit dos patrocinadores. Exatamente. Né? Aqui um vale rodízio, depois não passaram que ela participou, né? Exatamente. O jantarzinho lá, vai no Catori lá. Catores, O jantar japonês lá é o melhor de Campinas e região. Eu não sei se vai ser melhor pra região deles lá, mas eu acho que eles vão gostar. Ganha não. Catori. Não conheço pra lá, mas... Cara, eles vão gostar. Muito obrigado. Aqui é um, Imagina. como você gosta de vitamina, aqui tem uma vitamina D da Botica Artesanal, também um brinde para vocês, uma vitamina. Muito obrigado. Agradecer Faz Farma, né, de Campinas. Que os brindes ali para ser sorteado, né? E aqui Sabor também, né, Fábio? Que sabor essencial, os kits estão chegando de sabor, qualquer novidade. Mês passado teve de junino, esse mês eu não sei o que Tem surpresa, né? Surpresa de sabor. Então, obrigado, gente, de coração. Obrigado aos inscritos no canal, né? Obrigado aí, gente. Passando, é difícil, né? E aí também aproveitar já, fala assim, a questão quem é atleta, tudo, ó, se tiver interesse, manda mensagem para mim, pro Fabiano, entre em contato, vai ficar aqui as redes sociais, né, do Léo, da Sara. Se quiser indicar alguém, indica. Olha, tem um preparador físico muito bom, indica, a gente ama, velho, não tem problema nenhum. Aqui é aberto para todo mundo. Vamos falar de saúde, vamos falar de ciência um pouquinho, vamos falar besteira, tanta coisa, vamos falar de viagem. Se quiser vir um guia turista, fala de viagem, a gente fala também. Qual que é o melhor país para se morar? Vai vir o violeiro. O violeiro, o Wesley Saponeiro. O violeiro vai cantar pra gente aqui. Então, estamos organizando a gente, né? Obrigado a todo mundo de coração, galera. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, hein? A todos. Abraço.